Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pensativo Podcast. Eu sou o Cláudio Andrade. Nós gostaríamos de abordar alguns assuntos aqui sobre autodesenvolvimento, educação financeira, educação mental, que nós precisamos também entender o nosso psicológico todos os dias, e também da nossa saúde física. Estou hoje com um convidado super especial, gostaria de fazer aqui menção, mas antes eu gostaria de falar que nesse episódio emocionante, nós vamos receber aqui um jovem sonhador que transformou seus desafios em combustível para crescer. Criado na favela, enfrentou de perto a dura realidade da desigualdade, a ausência de oportunidades e as dificuldades cotidianas de quem nasce à margem. Mas, com coragem, criatividade e muita persistência, ele trilhou um novo caminho, o da superação. Hoje, é presença marcante nas redes, usando a internet como ferramenta de transformação e inspiração para outras pessoas que vivem histórias parecidas. Seja bem-vindo ao Pensativos, Mochileiro Rick. Fala, meu irmão, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tô muito feliz. A introdução aí ficou massa, hein? Gostei dessa... Caramba, ficou maravilhoso. Nunca me senti agora importante. Foi a minha base. Caramba, que massa, velho. Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz com o convite. Quando você mandou o convite, falei, uau, vai ser massa, assim. E por ser um dos primeiros episódios, né? É o primeiro episódio, uau. É uma responsabilidade muito grande. Agradecer o carinho, tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo de estar aqui. E contar um pouquinho da minha história aqui no Pensativos, vamos ver o que vai rolar. Estou muito ansioso. É isso aí, vamos ver o que nos espera, né? Cara, desde já gostaria de agradecer aqui nos bastidores, né? Como eu comentei com você. Dia 14 para mim é um dia super especial, porque dia 14 de dezembro, né, de 2024, às 6 horas da manhã, meu pai ele partiu, mas foi um homem guerreiro, então eu gostaria de uma data específica, né, para fazer uma homenagem a ele. Mês de julho é um mês super especial para mim, é um mês a qual minha filha Rafaela completa 16 anos. Beijo, Rafa. Parabéns, Rafa. Pai te ama. E é um mês também que me deixou super feliz, porque a semana passada, minha esposa Aline, que tá ali, fez uma surpresa pra mim, que tá vindo aí o nosso primeiro bebê. Uau, parabéns. Né? Então, parabéns. Caramba, que massa, velho. Que interessante legal. Isso. E não poderia ser diferente, né? Tipo, caramba. Eu queria que fosse o Rick o primeiro cara a participar do Pensativos. Uau, que responsabilidade. Aí você me colocou numa responsabilidade gigantesca agora. É isso aí. Mas sou muito feliz. Caramba, que legal. Essas datas assim. Legal você marcar a data, né? Eu sou péssimo com data. Marcante, então. Ah, que massa, caramba. Parabéns. Eu fico muito feliz. Obrigado. De ser o primeiro participante assim. Espero que tudo dê certo. Já deu certo. E depois você me chame de novo quando você... Com certeza. Disparar e não esqueça de mim, viu, galera? Cobra aí. Depois, nunca mais chamou o Rick. Eu vou mandar mensagem de volta. Não, tô muito feliz, cara. Presença aqui no nosso podcast outras vezes, com certeza, porque quando eu resolvi chamar, eu falei para minha esposa, eu falei, poxa, eu vou chamar esse cara, eu quero conversar com esse cara, esse cara é diferente, é aquele cara que você quer por perto para trocar uma ideia, tipo assim, sabe, parece que você tá assistindo uma pessoa ali e você, poxa, eu conheço o cara, parece que é uma amizade que a gente tem ali mesmo sem a pessoa nos conhecer, então eu fiz questão de que fosse você. E graças a Deus correu tudo certo, mas eu gostaria de ouvir um pouco, muitas pessoas podem até falar que é mais do mesmo, né? Mas eu gostaria de que você falasse um pouco aí sobre a sua infância, né? E a sua juventude na ZL, na periferia, como que foi pra quem não sabe, eu moro no extremo leste da Tiradentes, né? Nasci e cresci lá dentro de uma favela. E o meu canal, ele traz muito sobre isso, né? Sobre como eu vivi, como eu cresci ali, como não se envolver com as coisas erradas que tem tão fácil próximo da gente ali, né? Como fugir daquelas coisas, daquelas dopaminas rápidas que só destrói a gente. Certo. Então, foi muito difícil. Pra ser sincero, eu não sei como eu consegui sair de tudo isso. Coloco muito Deus na minha vida, né? Porque eu sou cristão, então eu coloco sempre Deus na frente de tudo que eu vou fazer. E então eu não tenho medo de fazer, de dar errado, porque pra mim nunca vai dar errado. Então eu creio que eu tenho essa mentalidade desde sempre, né? De fugir do que é errado, de colocar Deus ali e passar por muitas situações, né? Porque você tá dentro da favela, você vai passar por tantas coisas, e eu passei por muitas coisas. Então, eu começo pequeno ali, morando lá no Inácio Monteiro, né? Que é que é próximo à favela que eu fui depois. Aí, nascendo no Inácio Monteiro, eu sou o caçula de 8 irmãos, né? Somos 8. Um faleceu, então ficou 7 vivo.
e 2 homens e as 4 mulheres. Então nós viemos de uma infância muito ruim, que nem a gente estava até brincando aqui no começo, que eu falei que eu sou o único que nasceu no hospital, né? Minhas irmãs foi tudo parteira. Você já falou que foi ao contrário contigo, né? Galera, que foi o contrário. O Rick foi o único que nasceu no hospital e lá em casa já foi de uma outra forma, né? Meus irmãos nasceram no hospital, eu também venho de favela, né? A gente tem aquela questão da comunidade, tá? Eu também sou da mesma forma que você, é favela e pronto. E quando foi a minha vez de vir ao mundo, aí minha mãe acabou não indo pro hospital, eu acabei nascendo no barraquinho lá no Jardim Calux. E depois a minha irmã mais nova, aí foi nascer no hospital também. Eu falei, poxa, aí complô contra mim, né? Caramba, juntou todo mundo. Eu já fui totalmente ao contrário. Então, quando eu nasci, eu falei, beleza. Aí foi indo. A infância é muito ruim, né? Um dos meus irmãos entrou nas drogas muito novo. Então, quando alguém entra nas drogas na família, quem tem alguém sabe que é muito conturbado por conta do vício e tal. Sim. Então, acaba sendo... Foi uma época muito difícil. Eu era pequeno ali naquela época. Um dos meus irmãos, que não é por parte de pai, foi esse que entrou nas drogas. E meu pai faleceu quando eu era muito novo, né? E eu conto isso até no meu canal, que meu pai morreu atropelado por um ônibus e um caminhão, né? Então, imagina, ele estava num bar, eu até conto sobre isso, que ele estava num bar e arrumou uma confusão lá, e aí arrumou uma confusão com o motorista e saiu. Então, ele foi atropelado por esse caminhão. Quando ele estava saindo da rua, veio o ônibus. Então é muito louco. Ele morreu atropelado por um ônibus e um caminhão. Eu ainda era pequeno, tinha uns 2 anos de idade. E aí, depois desse tempo, meu outro irmão entrou nas drogas, arrumei um padrasto, eles ficavam brigando, né? E aí, esse meu irmão fazia muita coisa errada, acabou saindo de casa, voltando. Aí, meu outro irmão já entrou pro crime. Então, ficou uma confusão muito doida, assim, na minha cabeça, olhando toda essa situação da minha família de pequeno. E eu falei, caramba, o que é isso aqui? Mas como você não tem muito discernimento do que está acontecendo, você como criança, você só observa. E aí vai ficar no seu subconsciente o resto da vida, né? Certo. Até você... O que você vai fazer com isso é o que sempre as pessoas falam, né? O que eu fiz com isso, né? Eu peguei e utilizei para me tornar quem eu sou hoje. Tem pessoas que vai para outro lado. Então, a partir do momento que eu vi tudo aquilo acontecendo na minha família, com meu irmão e tal, observando aquilo, eu falei que isso é ruim. Porque eu via o resultado. Via meu irmão usando droga, então via que o resultado era ruim. Via que meu pai estava num boteco e via que o resumo daquilo era ruim também. Via meu outro irmão entrando pro crime, então eu via que aquilo ali era cadeia e tal. E eu comecei a visitar ele também. E aí nós fomos morar na favela. Depois de Inácio Monteiro saímos. Então eu cheguei na favela, já era com uns 8 anos já. 8 anos de idade eu já estava na favela. Já estava dentro de um barraco morando, fugindo desse meu irmão, né? Que ficou usando droga. Então, chegamos na favela e aí começa o sofrimento no nível hard, né? Pedir comida nas portas, catar papelão, tudo que um favelado vai sofrer ali. E era uma outra época, né? Uhum. Hoje é uma época totalmente diferente, com centenas e centenas de auxílios que as pessoas têm. Mas naquela época era muito diferente. Então, você tinha que correr atrás, não tinha tanto jeito. Auxílio, não, né? não tinha tudo, não tinha nada disso que tem hoje. O máximo era um leve leite ali na escola e tal. Então, depois que esses auxílios veio. Então, nessa época era muito sofrimento, cara. Porque, tipo assim, tinha que catar papelão de manhã, ir pra escola, voltar da escola e pedir comida nas portas. E aí, eu fui com 8 anos e aí eu me vi fazendo isso até os 16. Então, fiquei muitos anos passando esse sofrimento. Catando papelão, pedindo comida nas portas. E falei, caramba, velho, e aí? Tipo, nunca vai mudar? Nunca vai mudar? Aí fiz 18 anos. Aí, subemprego, porque eu parei de estudar. Uhum. Aí é o padrão, você... Tá lá na favela, 18 anos, ou até menos, né? Porque por lei é com 18, né? Sim. Mas ninguém começa com 18 na favela. Todo mundo vai trabalhar criança, isso é padrão. Muito cedo. Porque não tem que levar comida para casa. Então eu fiquei nessa, levando a comida para casa por muitos e muitos anos de vida, assim, até quando eu fiz 18, vim trabalhar no mercado, vim trabalhar na Nestlé, até que a gente estava conversando sobre isso, né? Porque o estúdio aqui é em São Bernardo, e aí eu vim até relembrando no caminho, porque eu comecei a trabalhar na Estrada dos Alvarengas, eu era ajudante de caminhão. Passa um filme, né, passa na mente filme. Ali. Porque toda hora que eu passo num lugar, eu fico lembrando, falo, então tem uma história aqui, tem uma história ali. Quando eu vou pra tal lugar, tá, tem uma história ali, tem uma história lá. Então é muito interessante, porque meu cérebro, que nem você falou, a gente tava conversando aqui no começo, né? Eu tenho muitas histórias que às vezes até eu falo, caramba, é tanta história assim. Porque é muito doido, foi muito rápido. As minhas passagens foram muito rápidas por muitos ambientes e muitos momentos da vida. Então eu passei ali por São Bernardo, fiquei 3 meses na Nestlé. Então eu já morei em São Bernardo, aí ficava andando, eu sempre fui muito curioso. Então eu ficava andando em São Bernardo, num dia ali que eu queria ver
como aqueles caras faziam dinheiro e tal. Falei, caramba, saí da favela, vim pra São Bernardo. Falei, como essa galera faz dinheiro? Porque na cabeça do favelado, do pobre ali, ele é o que tem ao redor dele. Então, o que tinha ao meu redor? Tráfico, a molecada ali fazendo barulho de moto, bebida, fluxo. Então, era tudo isso que tinha naquele ambiente. Então, eu falei, é isso aqui que eu vivo. Só que aí, você começa a olhar aqueles caras que tem um carrão, o que aquele cara faz, o que aquela pessoa faz, e nunca era uma coisa boa. Era muito raro alguém trabalhador com coisas, carro bom, casa boa. Então, você falava, tá, eu tenho que fazer coisa errada. Aí quando eu furei essa bolha de ir trabalhar em São Bernardo, eu entendi que tem trabalhadores ali, o cara que é um empreendedor, o cara que é um médico. Também poderia crescer, né? Que através de uma vida decente. Exatamente. Então isso eu fiquei, caramba, então trabalhando dá. Dá para ser um empresário, dá para ser o dono de alguma coisa, dá para ser um empreendedor, dá para estudar. Falei, então se estudar aqui dá. Só que assim, eu estudo completamente diferente, né? Porque é ruim, estudo em escola pública é péssimo. Ah, é bom? Não é bom, é péssimo. Estudo em escola pública. Ah, mas eu me formei, eu não sei o quê. É que as pessoas olham muito pra si. Então fala, mas eu me formei na escola. Aí você vai colocar lá aquela pessoa, aí você coloca da época dela, mas 500 pessoas não deu certo ali. Aí ela foi uma exceção, então é ela que vai militar na internet, entendeu? E, tipo, isso é meio complexo, porque, que nem eu. Beleza, eu sei que eu dei certo na internet porque eu fui estudar depois. Mas eu trouxe minha vida, trouxe uma realidade. Mas 99% da molecada que estudou comigo não deu certo, cara. E é triste isso, é ruim. Então não tem como falar pra mim que o ensino é bom se 99% deu ruim. Então tem pessoas que, não, mas isso aí não é porque eu vivi. Gente, cada um tem sua realidade. E eu entendo e tá tudo certo. E dá. Temos opção de mudar de vida também. Então, quando eu fui morar na favela e fui trabalhando e sempre falei, beleza, trabalhei 3 meses, saí, falei, não. Aí fui trabalhar nas COP, né, as cooperativas de consumo que tem, comecei a rodar, trabalhar nos mercados e tal. Sempre querendo mais, sempre curioso. Trabalhava mais que todo mundo, eu sempre fui esse cara de trabalhar mais que todo mundo no ambiente. Cheguei, vou trabalhar mais que todo mundo, porque eu gosto disso e eu queria ver o resultado. É de você isso, tipo, você é ativo mesmo. Sim. Não era sempre, tipo assim, poxa, aqui eu consigo crescer também, ou tinha também essa preocupação, tipo assim, se o patrão me vê aqui, quem sabe eu consiga algo a mais, ele consiga, né, me dar algo a mais pelo meu esforço, né? Porque a gente sabe que trabalho sempre tem aquele cara que trabalha e tem aquele cara que é o espinha mole, né? Sim, sempre. Então, tipo, você via dessa forma também, poxa, eu vou dar o meu máximo aqui para poder ser bem visto aqui, ser bem quisto, e ter uma oportunidade maior? Sim, por quê? Porque como eu trabalhei muito tempo na feira, tinha um rapaz lá chamado Neném, que era o dono da barraca lá. Então, quando eu trabalhava mais, tipo, umas horas eu ficava lá, ia trabalhar mais, virava à noite, porque ele tinha a feira e um ponto de fruta lá na Nordestina, né? Até próximo do Rogu, eu tava falando que sua esposa, ela morava lá pra aqueles cantos. Então, eu trabalhava ali na Nordestina. E aí, o que acontece? Ele me dava sempre um dinheiro a mais. Então, eu sabia que quando eu trabalhava mais, meu cérebro entendeu, trabalha mais, você ganha mais. Trabalha mais, você ganha mais. Mas na questão dele, quando você vai para uma empresa, é meio complexo isso, pode acontecer e pode não acontecer. Pode ser o parente do cara que tá ali, mas pode ser você também porque você tá trabalhando. Então você fica num jogo ali. Será? Não sei. Aí você tem que olhar o ambiente, né? Eu sempre falo isso, tem que olhar o ambiente. No ambiente de hortifruti ali, que eu fui trabalhar na Benazzi, que é a empresa que tem dentro da Coop, eu entendi que uma vez fui lá, os caras estavam passando supervisores lá e tal, e eles cumprimentavam todo mundo e eles não me cumprimentaram, e eu falei, não, peraí, por que não? Eu sou bom também, velho. Na minha cabeça eu era bom, mas tava começando. E aí eu falei, não, e tipo, besteira, mas foi uma coisa que me levou pra outro lado, assim, né? Tipo, olhar e falar, não, meu, eu sou bom, cara, esses caras têm que me ver. As pessoas têm que me ver porque eu sou bom. Uma coisa, tipo, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, eu falei, quero ser lembrado. Tem que me ver, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar muito mais, então era uma coisa muito louca. E aí comecei a montar loja, trabalhar muito, comecei a viajar com os caras e tal. Aprendi muito sobre hortifruti e deu certo. Falei, beleza, então é isso. Só que eu nunca fui o cara pra ficar, tipo, tá, fazendo isso aqui, só que eu sou meio assim, chega num ponto que eu falo, não, cara, eu quero mais. Tipo, eu quero mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que estudar mais. Tudo que eu vou fazer, eu quero um pouquinho mais. Eu saí da escola na 8ª série, não aprendi nada, cara. Nada. Então eu sabia que eu tinha que correr. E aí veio a internet com esse poder de ensinar, de ter muita coisa boa e muita coisa ruim. Sim. Fica a critério de cada um que vai fazer. A internet é uma coisa maravilhosa para quem sabe usar e uma coisa perversa para quem não sabe usar. Então vai para cada pessoa como utilizar. No meu caso eu falei, tá, eu consigo aprender e quero aprender.
Peguei e saí da Nestlé ali, saí da Coop, né? Depois disso, falei, tá, vou pra internet. Aí fui começar a aprender a internet, o que é, como funciona e tal. Falei, caramba, aqui dá dinheiro, cara, aqui dá dinheiro. E você esperava que fosse acontecer assim, nessa velocidade que você alcançou? Porque assim, você falou que o canal você tem ele há mais ou menos um ano. Um ano. Né? E de 6 meses para cá, você começou ali a investir ali a sua imagem no canal. Eu lembro até que, tipo assim, se eu não me engano, dos vídeos que eu vi que você postou, eu acho que um dos últimos vídeos que você ainda estava trabalhando lá no motel, que você né, vai contar sobre isso, tem o que, mais ou menos uns 4 meses atrás, você ainda trabalhava lá. E ali, até aquele momento ali, você esperava, tipo, porque foi mais ou menos ali que teve uns 5 meses atrás, esse boom? Foi, tipo, eu fiz saindo do motel, né? Eu trabalhava no motel, depois que eu saí lá da Benaz, falei, tá, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, tem mais que isso aqui, não é possível. Fui começar a ler livro, que eu não lia, nunca fui o cara de ler. Aí comecei a ler livro, comecei a ler muito, 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 comecei a entrar nesse ponto de ler. E aí eu falei, tá, então eu consigo estar perto dessas pessoas ricas através de um livro. Tá, aprendi. Aí fui começar a ver a história de dono do McDonald's, dono do Burger King, dono do Ketchup Heinz, de como os caras colocou aquele chocolate Hershey's, como os caras do M&M, qual foi o motivo, como o cara inventou aquele açúcar, por que aquele chocolate, na Segunda Guerra, porque os caras tinham que ter um chocolate para dar energia e não tinha que derreter com o sol. E eu ficava maluco vendo como esses caras faziam essas coisas para ter um resultado gigantesco. Então eu falei, tá. Aí comecei a estudar o esquema do McDonald's, como os caras têm um espaço tão pequeno e conseguem fazer todo aquele malabarismo do lanche, e quantas gotas de mostarda, quantas gotas de ketchup, qual é o molho. Aí eu fui pro dono do KFC, quanto tempo aquele cara tentou, com 90 anos ele deu certo, mas quanto ele errou, como ele fez esse frango, em que momento, quantas panelas de pressão explodiu, quantas vezes ele tentou, e eu falei, tá, então os caras tentou muito, ponto. Tentaram e ficaram grandes, porque eu queria saber como os caras ficam tão grandes, porque eu falei, não é possível, velho, tipo... Eles ficar grande numa época que é muito difícil de ficar grande. Então, tipo, tem uma época que é mais fácil de ficar grande. Que nem hoje, a Nubank, por exemplo, fez e, querendo ou não, os moleques explodiu. E virou uma super empresa. Só que como se naquela época não tinha toda essa tecnologia de chegar, o aplicativo, a mensagem, essa interação, o YouTube não era grande, como os caras faziam de boca a boca, como o McDonald's, o pessoal ia lá, como o pessoal comia, era maluco. Minha cabeça começou a explodir. Sabe? De tanta informação que eu comecei a pegar. Falei, tá... Vou aprender sobre isso, comecei a ler livro. Eu falei, cara, eu vou aprender alguma coisa. Eu falei, vou viajar. Peguei a mochila e aí entra Mochileiro Rick. Isso aí já é recente. Nessa questão que você tocou aí de KFC e tal, McDonald's e tal, chocolate, é daí também que surge o Mochileiro Rick? Porque eu lembro que você pegou e falou em algum podcast que, tipo, o porquê do nome Rick, né? Que aí você falou que aí você faz uma voz diferente, você não queria aparecer e tal. E aí aparece o nome e depois vem o Mochileiro Rick, né? Mas o nome, ele vem daí, dessa curiosidade de cozinhar ou não? Não. O nome veio porque depois que eu saí da Benassi lá, do Hortifruti, eu comecei a tentar na internet. Então eu começava a fazer vídeo. Pegava, tipo, alguém para gravar vídeo e ficava tentando. Eu tô tentando na internet, entrando e saindo, uns 10 anos. É que tem uns vídeos antigos seus já da época do funk e tem tal. Tem muita coisa da época do funk que eu entrei, que eu fui fazer. Então eu sou um cara que eu já tento faz muito tempo. Então eu peguei uma época ali e saí da Nestlé, fui pra época do funk lá, que era a época que tava bombando o funk, se eu não me engano 2012, não vou lembrar a época exata. E aí eu falei, tá, entrei nisso, ganhei dinheiro com isso, gravando vídeo e tal, mas era mais pra casa de show, não era voltado tanto pro YouTube, nem pras redes. O TikTok tava começando na época ainda, e aí eu falei, tá, isso aqui ganha um dinheirinho, e como um bom favelado, perdi tudo. Como um bom favelado, egoísta, que vai gastar dinheiro, que vai se achar mais que os outros. Não todos favelados, mas uma grande maioria, querendo ou não, ganha dinheiro muito rápido, de um jeito muito fácil, porque era o funk, vinha dinheiro, não era roubado, não era nada errado, mas era muito fácil. Então, tudo que vem muito fácil, vai fácil. Ponto. E aí eu falei, caramba, olha que loucura. Aí o dinheiro foi, aí eu começo. Aí eu comecei a estudar a internet. Aí eu falei, tá, não quero mais fazer isso sobre o funk, tal, não me interessa mais. Aí eu fui gravar os vídeos de receita no TikTok, colocava a minha mão lá, só a mão e a fala. Eu colocava uma vozinha, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha vindo do funk, por exemplo, lá. Como é que os caras vão me ver aqui? Os caras vão me zoar, porque o egocentrismo é incrível. É que nem um cara que não junta dinheiro, eu vou trocar de carro porque fulano vai falar, porque eu não posso falar pra minha família. O cara nem tem que falar pra esposa ou pro marido que estamos enfraquecendo financeiramente. Sim. Se a gente não parar aqui, a gente vai entrar num abismo e tal. E isso é muito ruim, sabe? Pra quem
guarda dinheiro para um casal, para uma família, se você não for um jogo aberto, é muito complicado. Porque, além de não ter a confiança, você vai falir em algum momento. Porque vocês não estão na mesma sintonia, na mesma frequência. Acho que relacionamento também é sobre isso. E aí eu falei, caramba, eu fiquei com vergonha e coloquei minha mão lá. E aí a voz parecia de um desenho chamado Rick and Morty, que é um desenho lá. E aí eu fui lá e coloquei minha voz. O pessoal começou a falar, parece a voz do Rick, não sei o que. Eu não colocava minha cara. E eu falei, vou colocar esse nome, Rick. Beleza, coloquei o nome Rick e deixei. Fui fazendo vídeo disso daí. Só que como tudo que eu faço um pouco. Antes demorava. Por exemplo, pra minha dopamina acabar. Hoje minha dopamina é muito rápida. Então eu começo a fazer uma coisa, do nada cai a dopamina, eu não quero mais fazer aquilo. Aí eu vou ter que me reinventar. Só que eu sei que eu tenho que me reinventar. Uhum. É totalmente diferente. Não é que cai a dopamina eu paro. Não. Eu quero reinventar alguma coisa minha mesmo, que eu sei que vai dar certo, ou que eu queira que dá certo. Eu vou reinventando. Então eu sou muito maluco nessa questão. Até por isso que eu acho que as coisas vai dando certo pra mim assim, porque eu sou muito maluco. Tipo, eu não tenho medo de falhar, sabe? Não tenho medo de errar. E eu fiz a mãozinha com a voz do Rick e tal. E aí, depois de um tempo, eu falei, eu quero mais que isso daqui. Eu falei, eu quero viajar. Do nada. Do nada eu vi uns vídeos de viagem, falei, quero viajar. Falei, quero fazer um mochilão. Como que é fazer um mochilão? Aí vai eu estudar o que é mochilão. Do zero de novo. Então, tudo eu vinha do zero, não era TikTok. Falei, vou pro YouTube, do zero. Vou montar um canal. No dia que eu sair, ainda falei, no dia que eu sair, eu vou postar o primeiro vídeo no canal. E aí, eu nem criei canal nem nada. Só fui estudar sobre canal sem ter um canal. Saiu, falei, como faz? Isso, estudei tudo. Horas, vídeo, e estudando. Falei, beleza, qual é a câmera que eu vou comprar? Qual é a mochila que eu vou levar? Pra onde eu vou ir? E aí comecei. Fiz um roteiro ali até... Eu ia subir ali, fazendo voluntariado. Aí fui pro Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro fui subindo pra Minas. Aí cheguei em Minas, aí fui pra Mariana ali. Aí fui pra Brumadinho. Aí cheguei lá, desci pro Rio Grande do Sul. Fui ser voluntário lá, durante as enchentes. Eu fui ser voluntário no Rio Grande do Sul. Aí fiquei lá um mês, ajudando a galera lá. Foi incrível, aprendi muito. Uhum. E é interessante, né, cara? Nessa época, quando você desce pro Rio Grande do Sul, deu um estalo, assim, algo que tipo, fala assim, poxa, porque eu lembro que em algum vídeo você fala sobre isso, né? Você vai pra tal lugar, tal. O que você sentiu ali? Tipo assim, aquela coisa, uma chamada divina mesmo, algo assim? Tudo que eu faço... Sempre tem aquela questão da chamada divina. Hoje eu tava até comentando com a minha esposa, né? Do lado de casa, onde a gente mora, tem um sacolão, é um mercado, um sacolão, né? E tem de tudo. Aí fui comprar pão e tal. Quando eu passei em frente, eu vi um rapaz ali, e o rapaz tava com uma ânsia ali e tal, e eu falei assim, nossa, cedinho, meu estômago não vai aguentar ver assim, né? Não tá... Tô muito legal pra ver. Eu até pensei assim, eu vou passar e vou dar a volta na outra rua, né? E não vou passar aqui na frente porque o rapaz tá ruim ali. E aí, enquanto eu tava comprando os pães, aí aquela coisa tocou muito forte, né, no meu coração. Você vai voltar por lá. Você vai passar ali em frente a ele. Aí eu falei, poxa, como é que eu passo ali agora, né? Aí passei, olhei. Quando eu voltei, ele tava todo encolhido, de camiseta, calça jeans e descalço, né? Encolhido e um frio terrível. Cheguei em casa, aí falei pra Aline, né? Falei, tem algum cobertor, alguma coisa? Ela falou, tem esse aqui e tal. Aí eu peguei o cobertor, voltei. Aí... chamei o rapaz, cobri ele, né? E aí ele pegou e falou, poxa, Deus envia os seus anjos, né? Graças a Deus, Deus envia os seus anjos. Aí eu falei, tá tudo bem com o senhor? Tá, obrigado. E as lágrimas dele ali já rolando. Perguntei o número dos pés dele, né? Tinha um tênis em casa que eu tava tentando desfazer há um tempo já. Eu falei assim, poxa, eu vou perguntar o número. Ele falou, 38. E o tênis que eu tinha deixado lá encostado, tipo, era 38, 39. Falei, vou pegar uma meia, pegar um tênis, vou levar e tal. Aí voltei com tênis, voltei com um café com leite, um pãozinho e com uma Bíblia. Aí perguntei pra ele se ele aceitava, ele não aceitava. Ele pegou e falou assim pra mim, falou assim, poxa, ele, né, até exagerou ali, né? E falou assim, nossa, passaram 500 pessoas aqui e ninguém me viu. Eu falei assim, mas Deus te viu, né? Porque quando eu passei, não foi de mim, porque eu ia passar direto, realmente, eu falei assim, é mais uma pessoa ali e tal, tantos que eu já vi, um eu ajudo, outro não tal, mas hoje foi algo muito diferente, né? E aí eu voltei, entreguei pra ele, ele ficou ali, tomou o café, agradeceu, fiz uma oração por ele, né? Senhor Adilson, que Deus possa abençoá-lo, né? Onde quer que ele esteja aí, que ele possa, né, reencontrar a felicidade, sair dessa situação. E isso que mexeu muito comigo, eu fico enxergando nessa sua descida ao sul,
Teve algo assim que tocou teu coração de uma forma profunda ali, o próprio Deus, você sentiu isso? Ou tipo, não, é mochilão, tô aqui pro que der e vier. Então, o mochilão, ele foi meio assim, eu sabia o que eu queria fazer, entre aspas, fazer um mochilão, só que na minha cabeça eu coloco sempre Deus e falo que eu não sei muito o que eu vou fazer, eu deixo no toque dele ali. Então, depois do mochilão eu entendi o jogo. Antes disso, não. Eu entendi que ele me colocava em cada lugar e cada coisa que acontecia comigo durante o mochilão, que eu achava muito engraçado até. Me colocou no Rio de Janeiro, aí ele me colocava no Rio de Janeiro e tinha lá... como era voluntariado, alguns voluntariados que eu estava fazendo, era um lugar onde tinham várias pessoas de vários países e tal, e nós ficávamos conversando e tal. E cada um conta a sua história e tal, e mochilão é maravilhoso por causa disso. Por isso que se cada hora você está com umas pessoas, você se coloca em dificuldades, você começa a falar, caramba, isso dá para fazer, isso não dá, isso é hora de dificuldade das pessoas, é interessante. Tinha uma moça chamada Sol, uma argentina, muito gente boa. E aí todo lugar esse foi o meu primeiro destino, Rio de Janeiro, e aí eu fui logo pro Rio, pra onde eu vou? Eu quero um lugar tranquilo, eu saí de São Paulo, vou pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio. Aí eu peguei a mochila e fui pro Rio de Janeiro. Aí cheguei lá numa fazenda, né, chamada Fazenda Alegria e tal, fiquei lá com o pessoal. E aí tinha essa moça chamada Sol, que era uma argentina, e tinha vários outros argentinos, de vários países. Estávamos lá. E aí lá como era uma fazenda, tinha muito pernilongo e tal, e começou a pinicar muito ela, e cada pessoa tem uma reação, né? Ela pegou uma alergia lá, tal, aí eu, financeiramente, tinha mais dinheiro que ela naquela situação, tá? Aí comprei uns remédios pra ela, tal, e conversamos. Ficamos horas conversando sempre, como eu gostava de fazer, ficar conversando. Aí fiquei horas com ela, contou a situação dela, a vida dela, porque ela tava fazendo mochilão. Muita gente, mas é vagabundo, não sei o que. Gente, cada um tem sua história. A vida é muito maluca, por isso que eu não julgo ninguém. Então, eu julgo situações. A pessoa teve essa atitude de roubar. Tá, então ele foi ladrão e ele tem que pagar por essa atitude. Eu não sei como que é antes e depois da vida dele. E também não me interessa. Me interessa a atitude que aquela pessoa tá tomando. Aquela atitude é totalmente errada e é assim que funciona. Minha visão é essa. Porque eu julgo situações. Eu julgo atitudes, não pessoas. A pessoa é pessoa, velho. Então, mas ela pode ter uma atitude, ele pode mudar. Tanto que eu já vi vários exemplos disso. Só que aí eu conversando com ela ali, tal, conversamos horas, ela contou a vida dela, tal, contei a minha, tal. E sempre em algum momento as pessoas choravam muito conversando comigo. Eu falei, ok, passava, ia. Fui pra outro lugar, mesma coisa, sentava lá outras pessoas, conversando, chorando, e eles contavam a história deles, e eu contava a minha, e eles choravam, e nós conversávamos, e vinha a menina, por exemplo, da China, eu falava como ela morava na China, ela foi pros Estados Unidos e estava lá fazendo mochilão também. E aí ela, como você consegue, falando do jeito dela, em inglês meio espanhol ali, né, que todo mundo fala muito espanhol. E aí, foi aí que eu aprendi também a conversar com a galera em espanhol e tal. Aprender a ouvir o inglês, entender bem devagarzinho ali. Você vai aprendendo, querendo ou não. Você só convive com eles. Aí ela contando como você consegue, que você é negro, como você consegue ter tanto... Tipo assim, você não liga pra nada, as pessoas... Porque ela olhava o olhar das pessoas sobre mim. E eu olho isso a vida inteira, então pra mim eu não tô nem aí. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. E aí ela, como você consegue? Porque ela tinha uma parada, porque na China teve uma época que só podia ter um filho, o filho era homem e tal. E ela passou por toda essa situação, foi adotada nos Estados Unidos, contou a história dela toda lá como americana, mas de olho puxado, então era asiática, todo mundo sabia, teve muito preconceito também. Não é porque ela era rica de outro país, é porque ela era asiática e estava em outro país. Era muito maluco isso. Eu fui começar a entender a situação de outras pessoas também. Fui indo. Então, cada lugar que eu estava no mochilão, eu entendi. Aí eu entendi, comecei a entender. Falei, tá, Deus tá me colocando aqui para eu ouvir, falar e ajudar as pessoas de algum jeito. Ok, entendi o jogo. Mas a gente entende o jogo, mas a gente é rebelde, não tem ideia. A gente vai ficar discutindo com Deus a vida inteira. Não vou pra cá, não vou pra cá. A gente sabe que tem que ir, mas aí a gente volta. A gente é burro, velho. A gente é burro, é ser humano. E aí, quando chegou em Minas Gerais, beleza, o sul já estava ficando debaixo de água, estava subindo muito. E aí eu cheguei em Mariana, e passei por Brumadinho ali, onde tinha acontecido já uma catástrofe lá. E aí subi e cheguei em Mariana. Aí em Mariana também, fiquei lá. E aí... E Deus foi falando pra mim a mesma coisa, vai lá, desce pro sul. Falei, não vou descer, velho, não tenho nada a ver com isso, não gosto do sul, só tem branquelo lá, racista, não vou, porque era o que eu pensava. Não vou e não sei o quê, porque é falha, o pessoal falava. E aí cheguei em Mariana e Deus falou, vai, desce, tem ideia. Aí lá vai eu, descer de Mariana, parar um mochilão, e 5 dias dentro de ônibus, de ônibus, até chegar no Rio Grande do Sul. Parava em Floripa, dormia na casa de cheguei lá, fui dormir numa igreja, e fui dormir logo numa igreja. E Vales, uma igreja maravilhosa, gigantesca.
E aí comecei a ajudar a galera do Sul, fui conhecer a galera do Sul, né? Tal. Me acolheram incrivelmente, é o povo que eu mais amei até hoje. Amei todos, mas o do Sul foi o povo que eu mais amei. Sempre tem um chimarrão em casa, tem um cuia. Eu vi que você tem lá. Tenho, porque o povo do Sul foi maravilhoso comigo. E aí fui lá, ajudei, cheguei lá, o Sul tava debaixo de água, em específico um lugar chamado Canoas, mas tinha vários também lugares assim. E no caminho de Floripa pro Rio Grande do Sul ali, pro centro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu já peguei um Uber e ele contou. Eu falei, e aí, como é que tá a situação lá? Ele falou, cara, não sei, minha casa tá debaixo da água, não entrei lá ainda, não consegui entrar ainda porque a casa ainda tá debaixo de água e tal, contando, conversando. Virou meu amigo até hoje. E aí eu falei, caramba, que doideira, né? Mas eu não sabia que tava tão terrível, tão feio assim, como né, estava. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquela situação, eu falei, uau, que loucura isso aqui. Então já me deram um colete, pegou eu mais uns 4 caras de São Paulo. Que ele chegou bem alto, né? A água, ela bateu mais ou menos aonde? Porque, No tipo, poste. ali 2,5 metros. No poste, no fio do poste. O poste, se eu não me engano, tem 9 metros. Então, bem mais. Não, muita tipo, no coisa. fio. Eu levantava Chegou o fio. lá em cima. Tem os vídeos no meu canal, eu levantando o fio. De barco, passando. O barco, por exemplo, os fios tem, tipo, 2 camadas. Então, a gente passava com o barco aqui, levantava o motor do barco e abaixava a cabeça. Então, nos meus vídeos, você vê eu levantando a cabeça assim e passando. É que eu vi alguns vídeos, mas eu vi, tipo assim, água no teto, então eu chutava ali 2,5 metros, 3 metros, mais ou menos. Então o negócio foi era gigantesco. 2, 3 vezes ali. Não, era gigantesco. Era casa de 3, 4 andar. Caramba. Tipo, era muito gigante. Era surreal. Em Canoas ali, você falava, caramba, tipo... Que é isso? Tipo, não é possível que isso esteja acontecendo. Tipo, é só quem estava que vai... Não tem como ter um sentimento... Dimensionar não aquilo, tem né? como. É só quem entrava, que você entrava em Canoas, você ia andando assim, ó. Imagina você olhar e tipo assim... Tudo que você acha que existe de valor, perdeu ali. Tudo que a pessoa falar, que nem estamos aqui no podcast, isso aqui... câmera, isso aqui. Cara, isso aqui não vale nada. Aqui, tipo, isso aqui não vale mais nada. tudo. Em segundos, isso aqui não vira mais nada. Imagina você olhar, você passar na frente aqui, olhar tudo e falar, caramba, olha aquela câmera de 100 mil, não é nada. Porque encheu de barro, não é água, barro. Então não tinha como salvar. Ah, eu vou limpar, não tem como salvar. Você até cita, né, que ali é... Tipo assim, o pobre, o rico, todos se tornaram a mesma pessoa ali no momento, né? Porque, tipo assim, perderam tudo, cara. Todo mundo foi pro mesmo lugar chamado Ubra, né? Que é uma faculdade gigante que tem no Rio Grande do Sul. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, então tinha miserável e milionário. Imagina, o miserável e o milionário na mesma fila para pegar comida. O mesmo miserável e o milionário, porque não tinha como sair da cidade, né? Pra chegar já era uma guerra. Pra sair era quase impossível. Então, você chega num lugar onde você olha e você fala, caramba... Todo mundo é igual. Aqui não mudou nada. É que nem você falou do rapaz aí que... Como é o nome dele? Que você Adilson. O seu Adilson lá, tipo, você passando por ele e no outro dia você lá na mesma fila. Falou, e aí, seu Adilson? Ele falou, e aí, pega a marmita aí, tipo, tá. E você, tipo, olhar e falar, tipo, mesma coisa, sabe? Sim. Tipo, não ter, que nem ele falou, 500 pessoas passou. Cara, lá não tipo assim, a situação colocou todo mundo no mesmo patamar, tipo assim, ou vocês se ajudam, ou tipo assim, porque vocês são iguais. Literalmente. Né? Deus colocando, tipo, uma situação assim diante dos nossos olhos, né? Não colocando sofrimento para aquelas pessoas assim, nossa, ó, vou deixar sofrer. Mas colocando isso e dentro dessa catástrofe um propósito de mostrar para outras pessoas, né? Por exemplo, pra gente que estávamos aqui na época, em São Paulo, e de olhar assim e falar assim, nossa, realmente, tipo assim, todo mundo é igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem. Eu aprendi muito isso viajando, estando lá então, foi surreal, porque eu olhava lá, tá... Tipo, não tinha racismo, não tinha religião, não tinha nada, velho. Tudo que as pessoas hoje militam ou brigam pra alguma coisa, eu vou brigar, velho. Não sabe brigar pelo quê, velho? É que nem eu falo, Rick, você... Não, tô nem aí, velho. Tô nem aí pra nada. As pessoas vão olhar, vão falar, irmão, não ligo, velho. Porque eu já vi situações... Primeiro que eu vim numa situação muito difícil, né? Que foi minha vida inteira. Então eu vim de passar fome, comer comida do lixo, pedir comida nas portas, ser ameaçado por um próprio irmão colocar arma na minha cabeça pra me matar, sofrer o nível hard. Depois, quando eu saí de lá, eu comecei a entender que... Eu comecei a viajar e ver que que as pessoas são pessoas e são todos iguais e ponto final. Então, quando você tem preconceito... cara, sério, eu não tenho nem tempo. Se todos pensassem assim, né, cara, não haveriam guerras, né, cara? Então, porque, tipo assim, todo mundo é igual, todo cara. Mundo é igual, então, véio. tipo assim, você fala nessa questão aí do racismo, né? E o pessoal costuma falar que no Sul, o racismo é muito grande. Mas
Às vezes a gente até julga e generaliza, né? Sim. Tipo, mas quantas pessoas de bom coração que tem ali, você pôde ver isso de perto? Nossa, só gente boa. Nossa, eu amei o Rio Grande do Sul, velho. Eu falo que é um dos meus sonhos sempre é voltar lá. Vou voltar, óbvio. Mas é onde eu aprendi tanto de olhar a situação, olhar a fé daquela galera ali. Por isso que eu tenho um carinho gigante. Eu viajei, conheci vários estados, mas o Sul é um lugar que eu falei, caramba, isso aqui é muito maluco, de ver essas pessoas. Então, tipo, eu chegava ali com água, por exemplo, e você via gente, pelo amor de Deus, me dá água. E, tipo, eu não tô falando de gente pobre. Tô falando de gente milionária, irmão, rico, que chegava assim e falava, caramba, só me dá uma água. E eu chegava com os carros, então eu era incansável pra ajudar, tanto que eu gravo isso no canal, de acordar cedo todo dia lá ajudar e levar, e levo comida. E eu vibrava quando eu conseguia, então eu usei meu nome na internet pra poder buscar comidas em algum lugar, e buscava, e teve uma hora que eu consegui um caminhão cheio de mucilon pra criança, que eu até dirijo um carro, uma das regras minha era não dirigir carro de ninguém. Uma das regras, eu quebrei uma das minhas regras. Mas foi tão bom, porque o motorista do carro foi dirigir nesse caminhão da Coca-Cola, que a gente encheu de mucilon. Eu fui com o carro com um monte de caixa caindo em cima de mim, o outro cara com outro carro. Então eu falei, caramba, e levando comida para essas crianças. Eu falei, uau, isso foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo ali durante o mochilão no Rio Grande do Sul. Falei, caramba, isso é muito massa, velho, poder ajudar as pessoas. E sim, Deus é que me carrega para esses lugares. Eu acho que todo lugar que eu tô hoje, eu falo, tá. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Da parte de Deus, sempre tem um propósito. Você falou de uma questão aqui de não dirigir o carro de ninguém. Hoje eu tava até pesquisando um pouco, dando uma olhadinha lá. Deixa eu ver um pouco mais sobre o Rick aqui. E aí você conta uma história sobre um carro que você pega, porque a sua mãe tinha sofrido um acidente e tal, se machucou, e aí você pega o carro desse menino aí e vai, os policiais param e dão um rolo, esse vídeo. Cara. Caramba, essa história é boa, velho. Caramba, você fez lição de casa, cara, hein? deixa eu puxar isso daqui, porque essa eu não tinha visto ainda. Você fez a lição de casa, hein, velho? Isso aí foi muito bom essa pergunta. Foi quando eu apanhei muito de policiais. Nossa, esse dia eu apanhei. Os policiais bateram muito em mim, velho. O que acontece? Onde eu moro tem uma escada. Até a Aline já caiu dessa escada uma vez lá. Depois eu conto. Essa história eu nunca contei, eu vou contar depois. Que a Aline caiu dessa escada também, deu um bolo lá. E aí, tipo, lá de casa tem uma escada que é muito ruim. Que é uma escadinha assim, né? Minha mãe já é velha, 60 e poucos anos. E aí, minha mãe foi descer. E eu estava lá na Tiradentes, tava tendo um show, foi na época do funk isso daí. E aí eu parei meu carro assim, aí parou os outros carros, né, dos moleques já me conheciam, então um para carro lá, é tipo festa de família, é o carro do fulano, tá, fulano é mais legal, então estaciona aí. Ele vai encher o saco, quando ele for sair ele avisa, sabe, tem isso. Aí parei um carro lá que eu tinha, e aí todo mundo parou e tal. Aí a menina, uma vizinha minha chamada Larissa, mandou mensagem, ela falou, mandou no Instagram, sua mãe caiu da escada e tal, eu tô indo pro hospital. Eu falei, caramba, que hospital? Ela falou, Tiradentes. Aí eu peguei o carro desse menino, do Ítalo lá, do amigo meu. Aí eu falei, empresta o carro aí, que eu vou ali, que minha mãe foi pro hospital. E eu não era habilitado. Peguei o carro, fui até o hospital, só que eu estava sem documento. O documento eu deixei no outro carro. Aí eu voltei pra pegar, só que não tinha lugar pra estacionar. Tava tendo um show lá num campo chamado Sedex. E aí eu fui estacionar esse carro e eu vi umas 3 viaturas. Eu inocente, velho. Fui muito inocente. Eu até falei isso aí no podcast do Negão. Acho que foi do Negão, foi lá mesmo que eu vi. Eu falei, fui muito inocente, velho. Tipo assim, parei o carro do moleque tinha várias fotos de coringa no vidro. Cara, eu tava pronto pra apanhar ali. Ali eu reconheço. E aí, o que acontece? Eu parei o carro e aí tinha a viatura. Eu falei, ali tá os policiais, vão me salvar. E era contramão. Me vai eu na contramão, sem habilitação, com o carro com um monte de foto de coringa e parei. Os caras que não sabem, aí depois você pesquisa aí, foto de coringa, foto de palhaço, aí vocês vão entender o porquê. Véio, na hora que eu parei o carro, eu nunca apanhei tanto, velho. E olha que minha mãe me batia muito com força, mas eu nunca apanhei. Os caras me tirou do carro, mas os caras me batiam, velho. Os caras, porque tava todo mundo passando, os moleques de moto, eles queriam alguém. E eu fui a vítima, velho. Mano, os policiais me bateram, mas os caras me batiam, mano. E era de dia, igual a gente grande, com arma, os caras batiam, cara. Apanhei muito. Não liguei tanto, por quê? Porque eu tava preocupado com a minha mãe. Eu falei, não, minha mãe tá no hospital, não sei o que. Esse cara vai acreditar, mano? Não vai. Eu falei, pode ligar lá. Nenhum deles acreditaram? Não acreditou nada, velho. Aí eu falei, mano, teve uma hora que eu falei, quer saber, mano? Tá bom, só quero sair daqui, velho. Só quero sair daqui, não quero saber, mano. Aí o policial começou a dar multa, velho. Foi 1.200, 1.300. R$1.200, se eu não me engano, 1.300. Que eles me deram de multa nesse dia no carro do moleque. O pai dele era motorista de ônibus, mas era um cara muito gente fina. Ele sabia que eu também era um cara do bem, então não teve um problema, mas eu tive que pagar aquele dinheiro ali. Na época era muito dinheiro, que é dinheiro até hoje pra caramba, mas eu não tinha essa grana, né? Então... E aí apanhei muito esse dia.
E aí, tipo, eu falei, tá, beleza. Aí fui lá, depois fui, minha mãe ficou bem e tal. Mas foi muito complexo esse dia, essa conversa, essa pergunta é muito boa, é que já vou relembrando, velho. Que tem coisas que eu não falo em podcast, porque eu falo, mas depois de um tempo eu meio que esqueço. É que nem eu falei, minhas histórias, tem hora que eu falo. É muita coisa, né, cara? Coisa. Então, Imagina tipo assim, passar por isso. Tipo, o cara vai... Não foi a primeira vez que eu apanhei, já apanhei outras vezes de polícia, mas essa vez foi engraçada porque teve todo esse rolê de eu chegar até eu apanhar. Já apanhei outras vezes porque eu ficava em fluxo com os moleques correndo de polícia. Sim. Ficava meio, tipo, tirando os polícia, correndo ali. Aí os policiais não tinha câmera na época nas fardas e eles adoravam também. Ali mano. que época? Adolescente, molecão Uns já? 16 anos. Era eu, tinha um amigo meu que é o Buiú, que também era forgado. Olha o nome, Buiú, e ele é cheio... Se fala Buiú na favela, já sabe que não é coisa boa. E aí, tipo, ele era cheio de tatuagem. Lá no Calux tinha um que também... Não, você vê Buiú, você já fala, é peste. Terrível. Esse Buiú é terrível, amigo meu até hoje, a gente conversa pra caramba. E aí, tipo, ele cheio de tatuagem também na cara, palhaço. Ele é muito burro. Eu falo, talvez quem gosta fala, você é muito burro, mano. Você faz tatuagem de palhaço. Mano, faz os cara doidos pra arrancar o palhaço da cara. Não, ele é muito burro, mano. E o que ele é mais engraçado de ser burro é que ele é muito gente boa. Então você vai conversar com ele e fala, mano, o que é essa tatuagem? A tatuagem, depois que ele conversa, fala, mano, que burro que você é realmente, porque você é muito gente boa. Você tá fazendo isso aí, tem um pensamento das pessoas de olhar aquele monte de tatuagem, você colocou na cara. Cara, é interessante, né? Você pegou e falou isso daí. Tipo assim, o moleque é muito gente boa e tal. E quantos amigos nossos, né? Ou conhecidos, familiares, que acaba, tipo assim, são excelentes pessoas. São, sabe, aquela galera que você fala, poxa, o moleque é do bem e tal. Mas aí, às vezes, por causa da influência da favela, né? Do que ocorre dentro da favela, aí, tipo, faz uma tatuagem assim... ou corre com fulano dessa forma, ou tá em algum movimento, nem sabe bem o que tá acontecendo ali, e vão se envolvendo e se perdem, né, no decorrer da vida, porque acabam vacilando, né, acabam não tendo uma percepção do que seria bom ou não, e aquilo ali, tipo, poxa, né, cara, o que eu tô fazendo, meu? Desenhar um palhaço, é que tá os caras me pegar na quebrada ali, eu, tipo assim, desde a época de moleque também, dentro da favela, e eu olhava, eu morria de medo, cara, o que me salvou muito... De entrar em certas situações, era o medo que eu tinha. O cara falava, tem um maconheiro ali e tal. Eu falava, caramba, meus maconheiros estão ali, já não vou passar por ali e tal. Então, tipo assim, até que uma época eu vi os meninos que estudavam comigo ali com 11, pra gente ver, né? Tipo assim, onde que muita coisa acontece, e às vezes você, pai e mãe, não entendem o que está acontecendo com seu filho. Muitos dos nossos jovens, eles começaram ali na adolescência ou na pré-adolescência, né? Com 11, 12 anos. Eu, dentro da escola, eu via os meninos indo pro banheiro, fumar maconha, e na época eles não iam cheirar. Eles iam com a seringa e injetavam direto na veia. E aí, até que eu vi alguns amigos meus ali drogados, muito louco, e na época era a PM, não tinha tanto a guarda civil, né? Então, tipo assim, a PM buscando amigo meu dentro da escola, tal, porque tava aprontando, porque tava muito louco. E a maioria deles hoje já não existem mais, né? E eram meninos que quando eu conheci, eram super gente boa. Mas eles foram se enveredando por alguns caminhos. Eu falei, poxa, cara, os caras tomaram... E o meu medo me fez ficar distante disso, né? O medo de me tornar igual a eles e o medo do meu pai em casa, né? Da minha mãe chegar e quebrar, porque aí o bicho pegava em casa. Tipo, o poder do ambiente, né? O ambiente, ele ajuda muito a você a muitas situações, vou levar pro bem ou pro mal, depende de cada pessoa. E a influência e o querer ser aceito naquele momento, naquela situação. Então, isso leva muito a molecada. Por exemplo, é que eu carreguei isso por outro lado, né? Você falou do medo, eu carreguei muito medo. Tipo assim, eu tinha um irmão envolvido com droga. Então, eu falei, cara, se eu me envolver com droga, essa é a consequência. Meu irmão já tava ficando maluco. Então, eu falei, tá, não é isso que eu quero. Aí tinha meu outro irmão que crime. Então, eu falei, beleza, se eu entrar pro crime, é cadeia. Eu sei como isso funciona. Então, eu não quero passar por isso aqui. E aí, tipo, sempre tinha um padrasto meu que colocava muito medo, ó. Se for preso, vai acontecer isso. Então, o poder do ambiente. Então, o que eu fiz? Tá, eu sabia que eu tinha familiares fazendo muita coisa errada, eu via a consequência daquilo, eu sabia que não era uma coisa boa, então eu comecei a transformar ao contrário do que a molecada coloca. Por exemplo, eu falei, tá, não vou usar droga, vou deixar isso explícito que eu não fumo maconha. Beleza? Todo mundo fuma, eu não fumo, então eu vou entrar nesse meio, eu vou falar, toda vez eu vou. Certo. E eu achava engraçado, porque toda vez que eu falava, tá, eu não uso, tinha uma zoeira, mas depois vinha um certo respeito. Tipo assim, ele não usa. Então ele não vai usar. Então tá, ele não usa. Tipo, caramba, mano, você... tipo, a surpresa. Eu adorava a atenção. Então eu entendi. Eu virei o jogo. Tipo,
Tá, tem gente que faz pra chamar Aquela atenção. coisa ruim você conseguiu trazer eu já faço ao de contrário. uma forma positiva. Positiva, porque eu já uso ao contrário. Então, hoje os jovens não entenderam isso. Porque, assim, muitos entendem, muitos não. Mas você usar aquilo ao contrário. Por exemplo, eu não bebo. Caramba, você não bebe. Tipo, eu já bebi muito, óbvio, mas hoje eu não vou beber mais. E eu sempre bebia muito por influência, porque as bebidas Sim. que eu bebia eram muito ruins, velho. As bebidas de hoje é horrível. O gin, o uísque, é bebida velha e ruim. Então, bebe por influência. Ah, eu gosto. Mentira. Os caras eu gosto muito. Tem cara que vai no embalo, Não, né? é embalo, Tipo, é embalo. Ah, eu gosto de beber. Mentira, velho. Quem gosta, o uísque é ruim, é tudo ruim. Você pode degustar aquilo ali e falar, beleza, sou o cara que vou degustar isso aqui, vou aprender sobre isso aqui. Agora, vir virar pra mim e falar, não, um uísque é bom, um energético. Meu, as bebidas de favela é horrível, velho. É veneno puro, é álcool puro. Mas você bebe pra entrar numa brisa ali. Eu entendi que, quando eu falava que não usava maconha ou que eu não usava droga, os caras... Caramba, que interessante, tipo, legal, tipo, me respeitava. Então eles começaram a me respeitar por um tempo. Tem tatuagem? Não, mano, não gosto de tatuagem, não. Ô, mas tem, não gosto, não é pra mim, não vou fazer. Não, faz, não. Você tinha algum medo, tipo, no futuro, aquilo ali te trazer alguma situação? Tipo, fez uma tatuagem e aquilo te trazia alguma situação Não, já sou preto, eu já sou contrária? tatuado, irmão. Não tem ideia. O preto já é preto, irmão. Não adianta o preto vir falar que vai fazer. Não, a gente é preto. O preto, o que acontece? A pessoa, quando ela é preta, ela tem que entender o jogo. Quando você chega num lugar, você é o preto, mano. Ô, tá vendo ali o neguinho sentado ali? É ponto final. Ai, não é verdade. Irmão, é verdade, é fato, é óbvio. Então, quando você vai fazer, é assim que funciona. As pessoas vão fazer isso, entendeu? E você vai passar por isso N vezes e você vai dar risada, que ainda tava parado ali agora. Aí a moça saiu, falou, você vai falar com alguém? Você vem entregar alguma coisa pra alguém? Foi muito automático dela falar, se perguntar se eu ia entregar alguma coisa. Porque foi muito automático, eu não dei risada. Eu falei, oh, meu Deus. Porque, beleza, mas é muito estereótipo também. Sim. A forma que nem do jeito que eu tô aqui, maloqueiro, velho. E eu ando assim. Por quê? Porque eu tenho super proteção. Eu já entendi que pra eu andar em certos ambientes, eu tenho que me proteger. Sim. Então, eu sei como funciona. Por exemplo, do jeito que eu tô maloqueiro aqui andando aqui, irmão, não vai vir ninguém me roubar. É impossível. O cara que vai passar por mim e falar, ixi, esse daí também tá no corre. Com a gente, então. Esse aí tá no corre, esse neguinho aí. O cara que vai passar por mim desse jeito, o chinelo é estratégico. O chinelo que eu tô aqui é estratégico, a bermuda é estratégica. É tudo estratégico, literalmente. Até quando eu fui num outro podcast, o cara falou, mano, você é um maloqueiro, né? Eu falei, sou, é estratégico. Depende muito do ambiente que eu vou, é estratégico. Querendo ou não, você acaba passando em certos lugares onde você, poxa, aqui essa forma qual eu tô vestido, eu tô protegido realmente. Sim. Por quê? Porque o cara vai olhar pra mim e vai falar assim, meu, ali vai mais um louco, então não vou fazer nada contra ele. Agora, se você resolve, tipo assim, poxa, vou colocar uma beca mais legal aqui e tal, pá, colocar um negócio de grife, aí o cara vai olhar e vai falar, meu, aquele neguinho ali, qual que é? Tá cheio. Entendeu? Então, independe do ambiente. Então, no ambiente que eu vivo hoje, eu entendo isso. Só que eu tive que sair desse ambiente pra entender também que, caramba, mas eu não posso me vestir do jeito que eu quero hoje. Não posso, cara. Infelizmente, você pode fazer o que você quer? Não, quem dera. Eu não posso me vestir do jeito que eu quero. Eu não queria me vestir da forma que normalmente eu me visto. Sim. Eu queria me vestir diferente. Pô, aquele sapatinho ali. Eu vejo os pretinhos e falo, caramba, que preto bonito, velho. Ou você vai na Bahia, os pretos da Bahia, nossa senhora, gente bonita demais, velho. Eles são muito bonitos, porque... A Bahia, como tem muito preto, é voltado meio que pro preto. Então, você vai negócio de maquiagem, é pro preto, você vai negócio... Os pretos lá é nível hard. Quando eu cheguei, eu falei, caramba, de onde esse povo saiu, mano? Porque é muito bonito, eles são lindos, realmente. Então, eu falei, mas você não consegue se vestir do jeito que você quer meio que em São Paulo, porque você... Eu conversei isso com um amigo meu uma vez, e ele falou, cara, eu tive que mudar o jeito de se vestir, não sei o quê, por conta do trabalho e tal, algumas coisas do ambiente que ele já estava... Só que você se sente não protegido, o moleque da favela, por exemplo. Mas eu sei que em Ouro Preto, em Minas Gerais, por exemplo, eu não vou ser roubado, entendeu? Então eu posso me vestir do jeito que eu quiser, com o sapato ali e tal. E aí, isso é muito fato em São Paulo, porque você vê que o cara ganha um pouco de dinheiro e vai comprar um carro blindado, o cara vai para outro bairro, é assim que funciona. O cara não vai ficar naquele ambiente que ele tanto fala que é legal. A favela venceu nada. Então, esse ambiente te traz algumas feridas que você vai ter que... curar durante o tempo, mas você não esquece que ela vai continuar ali. Então, isso fez... Então, eu falei, não gosto de tatuagem, né? Aí acaba entrando muito de religião também, porque eu falei, não vou fazer por causa da minha religião, não vou fazer porque... Algumas coisas, assim, que eu vou colocando tudo ao meu redor pra me proteger, sabe? Que nem, não vou roubar, não vou fazer tal coisa, não quero fazer isso, coloco sempre uma religião. Acho que todo mundo deveria... Não gosto do cristão, não gosto do macumbeiro, do coisa... Beleza, mas quais são os princípios daquelas pessoas? Eu vou muito pelo resultado e pelo que a pessoa mostra. Independente da sua religião, se você é gay, preto, pobre, macumbeiro, eu tô nem aí. Primeiro que eu tô cagando e andando pra isso. Isso é a verdadeira palavra. Porque quando eu pedia comida nas portas, quando eu estava lá, eu não ligava, cara, pra quem dava comida pra mim.
Tinha o macumbeiro que me dava comida. Tinha o gay que me dava comida. Tinha o branco que me dava comida. Tinha o japonês que me dava comida. Eles me davam prato de comida, velho. Aí você acha que... Você não olhava a religião, né? Você olhava a bondade da pessoa ali. Até hoje eu não tô nem ligando. Só que eu aprendi isso. Muitas pessoas não aprenderam. Elas têm aquele estereótipo ali de uma pessoa. Então é isso que vai acontecer. Ah, eu vou olhar aquela pessoa e vou imaginar ela aquilo ali. E isso acontece muito. Então, e eu comecei a carregar isso assim, e eu falei, tá, não é mais um problema pra mim, cada um vai se resolver na sua vida durante o tempo, vai ter aprendizados também. E eu falei, na favela eu vou falar não pra tudo que vier de errado. Ô, vamos roubar, irmão, não acho da hora, mano. Minha família faz isso aí a vida inteira e é zoado, mano. Resultado, tipo, hein? Ser preso, mó veneno, ficar lá dentro da cadeia, levar jumbo, é mó ruim, velho. Tem que ficar fazendo comida, mó sofrimento. Aí quem sofre mais no dia de visita é os parentes, tem que ficar lá pelado. Eu já fiz muito isso pra visitar meu irmão. Você fala dessa questão, né, do seu irmão quando ele ficou e, tipo assim, a situação que a sua mãe passava. Você até comenta sobre a sua mãe, tipo assim, tipo do seu irmão tá naquela situação e você fala, ó, a mãe não vem mais, a gente não vem e tal, porque nessa situação... você pode falar um pouco sobre isso? Foi meu irmão que ficou preso, ficou 9 anos preso. Esse meu irmão começou a roubar novo também. Mesma situação que nós passávamos, a cabeça dele foi pra roubar e a minha foi pra trabalhar. Então, mesmo irmão, meu irmão, mesmo sangue, morando junto. Eu faço porque fulano faz. Não, você faz porque você é fraco, mano. Você é um cara fraco e você vai ter que mudar isso. Porque se você tem a informação hoje, você é fraco. Porque não dá. Não tem desculpa, que as pessoas colocam desculpa. E aí meu irmão colocou a desculpa que não tinha, que tava passando necessidade, vou roubar. E a minha desculpa era, vou trabalhar. Então fizemos isso. Aí ele foi roubar, consequência, morte ou cadeia. Ponto, não tem outra ideia, eu vou ficar rico. Não vai, irmão. E se você ficar rico, você vai sofrer porque esse dinheiro é amaldiçoado e você vai ficar o resto da sua vida também, pagando. Fica tranquilo, porque você vai pagar. A mínima coisa que aconteceu na sua vida, às vezes, é que você pagou, você tá pagando o preço. E fica tranquilo que todo mundo vai pagar. Todo mundo. Plantou limão, vai colher limão. Não tem querendo, vou colher laranja. É impossível. Não dá, isso não vai acontecer. Então, eu falei assim, meu irmão foi pro crime. Começou a roubar. Aí foi preso a primeira vez, a segunda vez. Aí a gente ia visitar lá na UIPY, que era FEBEM, virou UIPY, hoje é Casa de Recuperação. Cada hora eles vão dando um nome mais bonito, né? Pra poder ficar bonito. Coisa errada. Coisa errada eles dão nome bonito hoje em dia. Qualquer porcaria você vai falar, eles vão dar nome bonito. É assim que funciona. Favela, se eu falar favela, o pessoal critica. Tem que falar comunidade. Comunidade do quê, mano? É favela, ambiente ruim, péssimo. Morar em favela é horrível. Sempre a impressão que dá quando os caras falam comunidade, né? Tá mais bonitinho, tá? E tira aquele peso de favela. Horrível, favela, não tem como. Porcaria, morar em favela é péssimo, é ruim, não vem falar pra mim que é bonito, que não é legal, ninguém gosta. Eu acho legal, porque você não mora, você é muito burro. Porque quem mora mesmo tá ligado que aquilo ali é ruim. Vai lá perguntar pra aquelas mulheres lá se é bom, se ela quer criar os filhos dela lá. Não, o pessoal vem falar... É que o pessoal hoje colocou isso como bonito. E eu já vi nos meus vídeos batendo, falando que é errado. E eu não tô nem aí. Você tem medo de falar? Medo do quê, velho? Vai acontecer o quê comigo? Vai me cancelar? Nossa, vou voltar a comer comida do lixo. Ah, que tristeza, né, meu amigo? Já fiz tanto isso. E não se preocupa que eu não volto pra lá, porque Deus não vai permitir. Então, assim... eu comecei, meu irmão ficou preso, esse tempo a gente ia visitar, e aí FEBEM, cadeia é uma humilhação pra quem tá e pra quem vai visitar. Que você, quando você vai visitar alguém, a humilhação é surreal. Você tem que ir com uma bolsa transparente, já começa a humilhação. Chegar lá, você vai ter que ter certas comidas não vai entrar, você vai ter que ser revistado e fica pelado e tem que abaixar e tem que tossir e aí você entra e tem vezes que não dá pra entrar e a comida que não vai entrar e aquele jumbo que não chegou. Só quem tem alguém preso sabe como funciona. E aí meu irmão ficou preso, fomos lá. Aí na terceira vez que ele foi preso, já tinha 18 anos já, aí liguei pra ele e falei, acabou. A partir de hoje a mãe não vai mais te visitar, problema seu, é a terceira vez e ponto final. Tirei o telefone de casa, minha mãe não sabe ler e escrever direito, tirei o telefone, tava no meu nome, bonitinho, beleza. E aí ele ficou e saiu da cadeia. Quando ele saiu, ele começou a fazer curso lá de padeiro, totalmente saiu do crime e foi virar padeiro, tinha dinheiro, não tem nada. Começou a trabalhar numa padaria, começou a aprender, começou a gostar disso, aí foi trabalhando ele e a mulher dele, aí juntaram dinheiro, primeira padaria, aí juntaram dinheiro, segunda padaria, hoje tem padaria e ajuda um monte de gente. Ele aprendeu com aquilo. Não é todos que vão aprender. Em contrapartida... É o cara que deu a volta, né? Não, deu a volta. Em contrapartida tem meu outro irmão que começou a usar droga, começou a fazer muita coisa errada, a droga dominou o cérebro dele e hoje ele mora na rua comendo pombo do lixo. Então é o que eu mostro até no vídeo meu lá, que tem um começo que eu mostro ele no meu vídeo. Você mora, ele tá de costas, ele tá ele tá andando lá, veste roupa de mulher. Então, quem mora e já convive sabe toda a minha história. Eu gosto de mostrar e filmar. Gosto que nem essa semana eu fui na padaria do meu irmão, conversei com ele, tal. A gente até tá negociando algumas coisas. Então, tipo, hoje eu consigo mostrar
tudo que acontece da minha vida. E ainda eu tive um resquício, ainda como é muito recente, não recente, querendo ou não, a minha história, que nem tem lá meu irmão que tá lá ainda, tem o outro lá da padaria que tem essa história, tem outras histórias, todas que eu conto, eu tenho tudo. Querendo ou não, ainda eu falei, caramba, e vai aparecendo em vídeo. Então eu consigo trazer em vídeo o que eu realmente estou falando. E é muito louco isso, que às vezes até pra mim é surpreendente. Porque favela, a romantização da favela. Tem gente que romantiza, fala que é bom. É um vídeo que explodiu, né? Que explodiu, que eu já vou na contramão do que é. Favela não venceu, galera. Favela nunca vai vencer. É assim que funciona. Favela só vai vencer quando acabar a favela. Porque esse negócio de favela venceu, não tem. Não existe. Então eu comecei a colocar isso em vídeo. Falei que minha vida vai mudar, eu vou começar a fazer vídeo. Aí entra, voltando tudo aqui, a hora que você falou do motel. Fui fazer um mochilão, fiquei no Rio Grande do Sul, tomei um golpe lá no Rio Grande do Sul, volto pra São Paulo. Que eu tenho uma casinha lá que eu demorei 10 anos pra construir um cômodo e um banheiro. É pequeno, quem me acompanha já viu lá o tour, mas é a coisa mais linda da minha vida, eu amo meu cantinho lá. Construí uma casa em 10 anos. Como? Juntava o dinheiro, pegava um dinheirinho, todas essas coisas que eu ia fazer nesse rolê, eu ia juntando dinheiro, comprava uma tomada, comprava não sei o quê, comprava um piso, comprava alguma coisa, um rejunte, ia fazendo aos poucos eu mesmo ali. Ia fazendo, ficou meio mal feito, aí depois você passa uma massa corrida e vai ajeitando, né? Assim que funciona. E aí, construí, voltei. E nesse meio termo, eu já namorava com a Aline. E a Aline tava vivendo a vida dela ali, a mãe dela tem alguns problemas de saúde, tal. E ela tava vivendo a vida dela ali e eu vivendo a minha aqui. Então, estamos juntos há 11 anos. Então, passamos por muitas coisas juntos. Muitas, se conhecemos desde criança e passamos. E eu peguei e voltei. Falei, voltei do mochilão. Falei, vou ficar aqui. Fui lá no motel onde a Aline já trabalhava. E falei, vou trabalhar aqui na lavanderia. E a Aline já estava trabalhando na recepção. Só que eu falei, já fiz tudo esse rolê. Falei, agora eu vou parar. Só que eu falei, Aline, a gente tem que mudar de vida, velho. Eu viajei, vi muita coisa e dá. Fui lá, conheci o mundo e dá. Voltei, sabe quando você conta e volta pras formiguinhas e conta, dá? Tipo, tem até um videozinho que tem um cara que coloca o chocolate, aí a formiga vem. Não é só isso aqui, né? Tem um mundo lá tem fora. Tem mais. Aí volta, aí a formiga volta pra contar, o cara até tira a bolacha. É engraçado esse vídeo. E tipo, a formiguinha quando volta lá, aí volta, já a formiga sai como mentirosa, aí sai né? como mentirosa. Aí só que tem uma... Aí eu falei, Aline, foi literalmente isso. Eu falei, tem outro lugar, tem outra vida, tem coisa acontecendo fora daqui. Não tem só favela, mano. Falei, tem lugar que nem tem favela, você acredita? E tem lugar que eles falam que tem favela e não é favela. Igual nós passamos aqui. Eu entendi. Falei, se eu sobrevivi aqui, eu sobrevivo em qualquer lugar. O cara que sobrevive na favela, no extremo leste, ou extremo, que seja, aquele cara, ele tá pronto pro mundo, velho. Porque qualquer lugar que ele chegar, ele vai desenrolar. Isso é fato. Então, é muito mais encorajador. Mas os caras não sabem disso. Eles acham que viveu ali. Não, irmão, pelo contrário. Tem muito espaço para quem veio do zero, porque você vai aprendendo. Falei, então beleza. É isso aqui. Falei para ela, vamos continuar juntando dinheiro. Aí eu começo a trabalhar no motel à noite e de dia vendo bala e começo a juntar dinheiro. Reserva de emergência. Comecei a ler muito livro, aprender. Falei, é isso. Então eu tenho esse tempo para aprender. Juntei dinheiro, reserva de emergência, a Aline também, fomos aprendendo a juntar dinheiro. E aí eu falei, agora vamos sair daqui e vamos trabalhar. Aí eu fui fazer um mochilão logo no começo, gravei uns vídeos pro canal, mas não deu muito certo, né? No YouTube, que é padrão, você vai começar, você fica bom depois do 100º vídeo, falam, né? Depois você faz 100 vídeos, você começa a ficar bom, né? Aí você começa, pelo menos a começar. Aí eu falei, então, aí eu fui lá. Aí no meu 100º vídeo eu fui começar a aprender o que era o YouTube. Depois de fazer 100 vídeos, eu falei, como funciona o YouTube? Aí fui contando minha vida. E aí eu saindo do trabalho, né, do motel à noite, vendo toda aquela situação, falei, caramba, velho, não, tá errado isso aqui. Aí comecei e fiz meio que um desabafo ali num vídeo, falei, a favela venceu nada, velho, isso aqui não vai vencer, isso aqui é horrível, morar aqui é ruim, quem romantiza já tava de saco cheio. Ali já tinha explodido, você já tinha... às 6 da manhã, na maior raiva, aí passam uns doidos tirando racha, eu falei, aí, é isso aí, a favela é isso aí, ó. E aí já fui bravo. Aí postei o vídeo lá, falei, toma aí o vídeo aí, postei. E o resultado foi surreal, tipo, começou a subir muito, começou a trazer muitas pessoas pro canal. Eu falei, caramba, é só eu contar minha vida que dá certo? Porque era meio difícil as pessoas, alguém dentro da favela, contra a favela, falando aquilo daquela forma. Claro que eu não falo pra ninguém, não façam isso, tá? Toma cuidado que vocês vão falar, é muito perigoso falar, saber o que falar e saber quem você é também, porque querendo ou não, como eu já tenho parente que já fez um monte de coisa errada. Assim, qual é o contato que você tem, né? Às vezes, para você poder falar algo, qual é o contato que eu tenho aqui? Tipo assim, será que não vai ficar ruim para mim eu falar da realidade daqui de dentro, né?
Exatamente, eu sempre pensei muito nisso. O que falar, até hoje eu faço isso. Em todos os ambientes que eu vou, tomo muito cuidado com o que eu vou falar pra não me prejudicar também. Não, é mais por conta de morar em periferia. Então tem coisas que a gente tá até conversando antes que eu tinha ido no Arthur Duval lá gravar um vídeo e me esquivava dele ali. Então, porque o convite do aí Arthur... na favela às vezes tem que funcionar da mesma forma, né? Tipo assim, exatamente. Tem coisa aqui que eu tenho que me esquivar pra não surgir um efeito contrário pra mim. Que nem que eu vou lá, vou no Arthur. Qual é a vantagem de eu ir no Arthur Duval? Cara, nunca gostei do Arthur Duval, mas eu vou lá, vou usar o Arthur. É o que eu pensei. Eu falei, vou usar o cara. Porque o cara é grande, tem uma rede grande, eu uso ele, tô nem aí. E fui lá e usei ele, literalmente. E ele também você até pega e fala, e ele também. A gente vê isso daí, era nítido, né? Tipo assim, tipo assim, poxa, é uma influência hoje, então eu quero tirar proveito daqui, eu sei que o cara também vai tirar proveito. E eu posso mandar minha mensagem. Exato. E aqui é um palco gigante. E cada um que compre a mensagem, né? Tipo assim, poxa, eu tô com o Arthur, poxa, eu tô com o Rick e tal. Então, eu usei aquilo ali, até foi conversado isso, falei, ó, é isso, eu vou falar o que eu sempre falo. Eu lembro que até no vídeo tá lá, tipo, você lança antes, eu acho que no Insta, se eu não me engano, aí você fala, tipo, ó, é tal dia, tal debate com o Arthur e tal. Então você coloca, você deixa bem claro ali que é um debate, né? Tipo assim, ou seja, tipo, tem uma diferença de ideias aqui. Tem muita diferença com todo mundo. Qualquer pessoa que for sentar comigo, nós vamos ter diferenças de muitas coisas. É porque eu gosto de contar da minha vida. Sim. Então é totalmente diferente, sabe? Não tem como eu discutir a sua vida, o que você viveu. É totalmente de opiniões. Opiniões. Tudo certo. Você pode ter a sua opinião do que aconteceu no Sul. Eu posso falar o que eu vivi no Sul. Do que eu vi nas enchentes. Como que é? Como que foi? Aí é diferente. Não, porque eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi falar daquilo, então, mas eu estava lá, irmão. É difícil. Não vai ter. É que não tem debate. O que eu aprendi? Que quando eu falo algo, eu falo muito sobre a minha vida, sobre o que eu vi, então não tem debate. Não existe debate, vai ter um debate com alguém que vai. Não vai, irmão. Não tá pra nascer. Tá lançando a realidade ali. É minha vida, velho. É o que eu vivo todo dia. Não, isso aqui é bom, a favela é bom. Bom pra quem? Ah, a favela venceu pra quem? Ah, é bom ter filho? Não, tem um vídeo que eu falo assim, ó. Pobre não deveria ter filho. Pobre Deixei não tem marcado que ter aqui, cara. Sim, não, pobre não tem que ter filho. Eu coloquei aqui, eu ainda marquei aqui, ó, vídeo polêmico, né? Pobre não pode ter filhos, né? Que não deveria, e você vem falando isso daí. Tipo assim, eu, por exemplo, eu nasci numa favela, num barraco, né? Meu pai veio do norte e tal, aí minha mãe numa dificuldade, minha mãe passou dificuldade, meu pai passou fome pra caramba e tal. Tanto é que meu pai, antes de falecer, uma das coisas que me marcou muito foi isso, né? Tipo assim, ele faleceu e, tipo assim, passou muita fome quando era criança e depois quando ele tava próximo a falecer, ele não podia comer. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, meu, tipo assim, né? Passou dificuldade a vida inteira, cresceu, foi um super pai, um cara e tanto, brabo pra caramba. Mas assim, foi o cara que me ensinou a ser homem. E assim, só que ele ficou a vida inteira ali naquela situação, aí depois de alguns anos que ele conseguiu um terreninho no interior e foi, porque ele não conseguia mais ficar ali na favela também. Então ele não queria aquilo, né? E ele sempre falava, tipo assim, poxa, vocês poderiam mudar pra lá e tal. Por quê? Porque pra ele a favela não era um lugar legal. Então, ou seja, como que a gente fica assim, a favela venceu? A favela é um meio, é um escape que a pessoa tem que falar assim, meu, hoje o que eu tenho é isso daqui. Sim. Só que assim, a favela venceu, a favela não vai vencer, porque o cara que prega isso, ele vai falar, poxa, a favela venceu. Só que ele vai, grava um clipe, vai, faz alguma coisa, tira proveito dali. E depois ele pega aquele carrão, tipo assim, que vale quantos R$1.000 ali, e a Dona Maria em um barraquinho cai nos pedaços. Eu morri em barraco de pau. É horrível. O banheiro era do lado de fora, tipo, não tinha... Era tudo as valas correndo, tipo, uma fossa ali, tinha que estar mudando de lugar, porque... Sim. Então, tipo assim, como é que a favela... na terra. Exato. Como que a favela vai vencer numa situação dessa? Eu vi cérebro de cara que morreu na base da enxada, rolando no esgoto. Você conta que você viu diversas coisas. Então, vi como que a favela vezes. Venceu numa situação dessa? Várias vezes. E assim, pra você não criar um trauma do que eu... Quando eu vi, eu falava, caramba, por que a cabeça daquele cara tá ali? Tipo, era literalmente isso. Eu falava, caramba, que loucura, velho. Olhar aquilo ali e falar, uau. Coisa de louco, né? De louco, literalmente. Então, eu vim de um mundo muito louco. E é que nem eu falei, porque pobre não deve ter filho. Porque quando você já está num nível de pobreza, você vai colocar outra criança no mundo, cara, pra sofrer? Sério mesmo que você tem esse pensamento e você ainda acha que você tá certo? Tipo assim, quando eu coloco esse vídeo, falo que pobre não deveria ter filho, porque muitos pais estão colocando as crianças hoje no mundo e eles não estão nem aí, velho. O cara não tá preocupado de ser pai. Sim. O cara não tá preocupado. Ele colocou uma criança no mundo, ou a mulher ali tá ali e colocou uma criança no mundo, qual é o pensamento deles? Tá, o Bolsa Família vai sustentar.
Não, você não tem condições pra isso, velho. Filho é caro. As pessoas... Porque as pessoas acham que o filho é barato. Filho não é barato, irmão. Filho, pra o cara ser pai, é caro. Na verdade, é outra escola, pessoa é tá tudo. sustentando ali, Alguém né? vai sustentar aquela criança. E aí pode correr pra vários lados, entendeu? Será como que vai ser o pensamento dessa criança? Exato. Será que ele vai se tornar um Rick, que vai estudar, ler livro, Correr sair dali e contra o aprender? sistema, ou né? ele vai virar igual o meu irmão, que vai pro lado da droga pra poder se submeter a um alívio passageiro ali, ou vai ao lado do outro que vai roubar pra poder ter alguma coisa. Então, as pessoas não entendem isso. E quando você fala, você é muito criticado. Eu sou muito criticado no canal. Pra caramba, é que eu bloqueei os haters, mas eu sou muito criticado por algumas pessoas que acham... E normalmente quem me critica é o cara que nunca morou na favela. É muito, muito padrão, assim. O hater é padrão. Aquele cara que não coloca a foto dele no perfil, Sim. ele vai te xingar porque ele tem que ofender alguém. Na visão dele, ele tem que ofender alguém. Acorda amargo todo dia. Isso, e ele vai ter que ofender alguém, ou ele tá num momento ruim, então ele tem que atacar alguém. E ele vai nas pessoas que na cabeça dele é mais fraca, só que é o contrário, porque ele está sendo fraco a ponto de entregar toda aquela frustração Exato. dele numa tela de computador para outras pessoas. Quando você é muito forte, no meu caso, como eu tô lendo, comentário não vai mudar uma vírgula pra mim. Ah, por que você bloqueia então? Porque eu bloqueio porque ele vai ofender um outro inscrito meu. Então, não é Sim. pra isso acontecer. Um dos últimos vídeos que eu postei, tem um comentário de um rapaz, penúltimo vídeo meu, fora hoje que a gente tá gravando, tem um que é as visualizações diminuíram, a capa é essa. Uhum. E aí tem um rapaz que o primeiro comentário dele tá lá, tá bombando o primeiro comentário dele, ele contando, encontrei com o Rick, tal, uma das únicas vezes que eu sorri, aí tá lá, é muito forte esse comentário dele assim, minha esposa tá internada, tal, então ele contou a história dele ali naquele comentário. Então, eu falei, caramba, que doideira, tipo, eu não sei, eu não sabia daquilo. Tipo, e depois eu vi num comentário e aquele cara falou que sorriu porque me viu, porque ele viu minha história e tal, e vê a força que eu carrego isso. Ah, sua superação E ele deu fala, força pro cara. Deu força pro... Isso é incrível, velho. Imagina você tá no nível que as pessoas olham pra você e falam, caramba, eu me espelho em você. Hoje o moleque da favela mandou pra mim, caramba, que legal esse vídeo aí. Pô, minha mãe tava preocupada com as informações, ainda bem que você trouxe dessa forma, que eu fui lá na CDHU, li, trouxe. Então, fazer isso... isso pra mim é o preço. Então eu vou lá no Instagram e respondo. Pô, que massa, que não sei o quê. Tô respondendo a galera, porque eu acho isso interessante e importante pra mim. Então, quando eu falo, não deve ter... É para as pessoas se conscientizar, entender que vai sofrer, cara. Porque uma escola é cara, uma perua de escola é cara, um remédio, um particular é caro. Tudo é caro, véio. Querendo ou não, tudo é caro. Então, pra colocar um filho no mundo é muito mais difícil do que as pessoas acham que deve ser. E as pessoas estão colocando, e onde eu moro, eu vejo muito isso. Fulana tá grávida de novo. Tem uma mulher que eu conheço que ela tem 6, 7 filhos, velho. 7 filhos. E em quais situações? Não, né, cara? miserável. Ela é miserável. Ela é miserável e tem 7 filhos. Eu conheço uma mulher que é miserável e tem 7 filhos. E pra ela é normal. Assim, cara, e não seria por falta de informação hoje, Não, né, não cara? mais. Tipo, porque hoje tem informação de todos os lados. O postinho, ele deixa também lá, pra quem ainda pelo menos consegue ir no postinho e tal, por mais podre que seja. Sim. Mas ainda tem alguma situação ali de alguém te dar ali um estalo e falar pra você, olha, não vai por esse caminho, tem outros meios aqui pra se prevenir. Eu e a Aline, nós estamos juntos aí de casados, nós vamos fazer 6 anos. E de namoro 2 anos. Parabéns. E muita gente ficou naquela situação, tipo assim, poxa, e aí vocês, tal? Minha sobrinha nasceu recentemente, tá aí com 3 para 4 meses, né? Completando 4 meses. E aí as pessoas ficaram, agora vocês e tal. Só que nós sentamos e nós conversamos, ó, nossa situação é essa. Eu havia ficado desempregado, peguei o valor daquele negócio ali e falei assim, cara, isso aqui tem que virar a nossa casa. Nem que a gente fique pagando a prestação e tal, a gente não sabia, tipo, questão de investimento, depois a gente até entra nesse assunto, mas, Sim, tipo, claro. não entendia nada de investimento, aí pensei, vamos investir e tal, ela ficou com medo, e eu, por não conhecer, eu falei assim, como é que eu jogo ela nessa daqui comigo? Porque o dinheiro é nosso, eu trabalhei e tal, mas se eu tô casado com ela, o dinheiro é nosso. Sim. E aí ela falou, não, então vamos lá. Aí eu peguei o dinheiro pra gente dar a entrada, ela juntou mais um pouco, e ela falou, e eu seguro a prestação. É minha base, é minha coluna em casa. A Aline comigo é E assim, a minha demais. Aline também. É, coisa Aline de é um nome Aline. bom, Aline é um né? nome bom. E aí, tipo assim, pra gente chegar a esse nível, pra ter filho, nós falamos, então esse ano a gente tenta e tal, mas em uma situação que pra gente já tava um pouco mais confortável. Sim. Então foi tudo pensado, não foi nada assim, filho, aí mais um e outro filho e tal. Então, tudo isso que você passa é a realidade do Brasil e assim... É terrível quando as pessoas não param e analisam isso daí, né? Porque, tipo assim, poxa, se você sofre demais, cara, imagina uma criança. E se você, tipo assim, não tem as condições ali, de repente acontece alguma coisa,
Deus livre que, tipo, poxa, eu venho a partir hoje, aí eu já não tenho condições e meu filho vai ficar com quem? Vai ficar jogado pra onde? Pensando nisso, né? Então, tipo assim, essa reflexão que você traz é muito forte, Sim. cara. Sim, não, eu trago e sem medo, sabe? Eu falo e sem medo. Ah, você terminou. Mano, não tenho medo, velho. Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Aí tem gente no comentário, o ser humano, ele é muito engraçado. Tem gente que, mas se fosse assim, você não tinha vindo no mundo. Mano, nós estamos falando de 1900 e alguma coisa. Nós estamos em 2025, velho. Se você tá com esse pensamento, desculpa, você é muito burro, velho. Quem não vem ao mundo também não sofre, Meu né? Deus, mano. Estamos em 2025, as pessoas não estão vendo as coisas acontecendo. Parece que as pessoas não vê, cara. Cada hora você tá preocupado com alguma coisa, cada hora acontece alguma coisa. E as pessoas não entendem o jogo. Eu falo, caramba, eu sou tão leigo perto de muitas pessoas aí que estudam e têm contato. E eu falo, caramba, e as pessoas não estão vendo o que tá acontecendo no planeta, na vida delas. Então, quando eu falo alguma coisa, porque eu falo, tá, agora é hora de eu falar sobre isso. Então, eu vou falar aquilo que eu tenho que falar. Então, eu trago as coisas que eu vejo. Eu nunca trago um achismo, eu trago o que eu vejo ali. Então, quando eu falo isso, não é pra ter filho, galera. Eu tenho outros 300, você tem condição financeira? Tenha. Exato. Só que assim, depois não reclama. Também, eu não tenho, então não reclama. Porque as pessoas estão fazendo coisas, eles fazem coisas, as pessoas dizem assim, faço coisa errada, tem a recompensa errada, aí eu vou reclamar. Tipo assim, elas não param, não vou fazer pra não ter um resultado ruim. Porque é consequência do resultado. Tudo que você vai fazer é consequência. Eu aprendi isso, tudo que eu vou fazer de bom, volta de bom pra mim. Então, tudo que eu faço de ruim, vai voltar de ruim. Então, eu falo, tá, o que é ruim, eu me afasto. Não vou fazer, prefiro não me envolver, porque é assim que funciona, não quero esse resultado pra mim. Eu penso muito nisso. Mas cada pessoa pensa do seu jeito, então eu sempre trago esses assuntos no canal. E sempre vou trazer, cara. Sempre vou trazer. É um canal que, tipo assim, para muitas pessoas hoje, né, ainda que não te conhecem, por mais que tenha explodido o seu canal, ainda tem algumas pessoas que não te conhecem, né? Ontem, nós somos cristãos também. Aí na igreja, um dos meninos pegou e perguntou, poxa, amanhã que legal, cara tal. Aí mostrei o canal e falou, depois me passa lá o link. Eu falei, não, já entra no canal do cara também, já se inscreve lá e bora pra cima. E ele pegou e falou, poxa, não conheço. Então, tipo assim, tantas pessoas que ainda não conhecem. E falta um Rick na vida de algumas pessoas, né? Alguém que venha abrir o jogo, que venha... É como você falou, tem pessoas que não entenderam o jogo ainda, cara. Que não entenderam como é que funciona. E tipo assim, então você veio para dessa visão, cara. Você, tipo assim, você consegue mensurar, tipo, isso que... as pessoas que você atinge hoje, né? Porque dentro da comunidade você fala para algumas pessoas, tipo assim, dezenas, centenas, talvez até milhares, né? Dependendo do tamanho da comunidade. Mas hoje, com a tua voz, ela tá chegando em diversos lugares... Né, o seu exemplo de vida, a tua superação, quantas e quantas pessoas, né, você consegue mensurar isso e tipo assim, o que você espera para os próximos anos dentro disso, ou tipo assim, você pensa em algum momento pegar e dar um basta, ou é um assunto que você pretende levar para sempre? Então, eu acho que cada vídeo meu, a minha parada é um mochilão, só em fazer um mochilão, mas eu sei que eu consigo trazer mensagens em tudo. Então eu entendi que a mensagem está sempre no que você vai fazer. Certo. Tudo que você vai fazer 1 hora, você vai estar no lugar onde você tem que estar. Então eu entendi o jogo. Então cada hora que eu tô num lugar, tá, é essa pessoa, tá, aí a gente conversa. Então eu atinjo pessoas pobres e não pobres, assim. Tem hora que eu tô na Paulista e alguém me fala comigo. Eu falo, caramba, tipo, esse cara aqui mora na Paulista, interessante. Mora próximo, assim, num bairro. Caramba, eu gosto lá do seu vídeo, ouvi você em tal lugar. Gostei do que você fala. E ver as pessoas... O moleque da favela ali que vê, eu acho muito massa quando alguém pobre ali, favelado, vê ali, vem trocar ideia comigo. Pô, vi seu vídeo, então, me ajudou lá, fez não sei o quê. Isso é muito massa. O tamanho, eu não sei, tipo, de olhar assim, eu não me vejo tanto... É porque você chega num ponto que você não liga pra muita coisa a mais. Cara, tipo você assim, tá fazendo e você, tipo assim, poxa, eu tô fazendo, eu sei que alguém, não importa, tipo assim, se vai ser 1 ou 1 milhão. Né? Se eu mudar a vida de uma pessoa... Já tá bom, tipo, eu vi ali um monte de comentário, eu vejo, eu gosto de responder, gosto de ver aquilo ali, mas é coisa que eu falo, eu tenho que fazer e vou fazendo. É que chega um ponto, que tem gente que entra pro ego, aí já fica diferente, aquele cara que ego, não faz tal coisa, não vou em tal lugar. Não, tipo, eu não sou muito disso, tipo, nunca fui, hoje mesmo não ligo, tipo, eu gosto que as pessoas falam comigo e eu fico horas conversando, isso é padrão meu, de ficar com as pessoas. A Aline, quando tá comigo, ela, meu Deus do céu. Tipo, quando nós vamos num lugar, tipo, vai muito rápido e volta. Se ela vê que eu paro, ela fala, eu vou ali e já volto. Pronto, ela já some. Rapidinho, rápido, ela já vai, porque ela já me conhece. Eu fico horas conversando. E é verdade, porque, galera, a gente tava ali fora, antes de entrar pra gravação do podcast, eu até falei, a gente já tá fazendo um podcast aqui, porque
já criou ali uma situação, uma conversa e foi puxando outra e, assim, é muito conteúdo. Você começa, tipo assim, você é um cara que, tipo assim, de pensamento muito rápido. Então, a gente tá falando de uma coisa, você já puxa outra e vai virando uma conversa e, tipo assim, se deixar, provavelmente é daqueles que parece que vai virar 1, 2, 3, 4 horas e vai embora e tem muito conteúdo. Eu já segurei 4 horas, negão, ao vivo, velho. No primeiro podcast que eu fui lá, 4 horas, a gente conversando ao vivo e trocando ideia. Ele falou, mano, que loucura isso aqui, velho. Que nem ele se ligou, né? Não, que tinha tipo, tanto tempo assim. Tantas horas, é o mais visto eu vi que, até hoje. Eu acho que 4 horas e pouco. Foi 4 horas. É o mais visto até hoje. 4 Ninguém horas bateu e 20, a gente. 19, alguma coisa assim. Sei lá, sei que foi muito tempo, mas foi mais de 4 horas. E ficamos lá, foi o que mais de audiência, foi muito massa também estar lá. Foi 4 horas de conversa, porque a conversa vai fluindo, cara. Querendo ou não, tipo, tem muita coisa pra falar. Temos muita coisa. E é muita coisa legal. E são coisas, como eu vivi, é legal de falar, porque eu vou vivendo, tipo, eu sei o que eu vivi, então se voltar no assunto vai ser a mesma coisa, tipo, eu vou falar a mesma coisa, isso é muito legal. E ali, eu acho que até uma coisa, tipo, no canal do Negão, talvez até por ele também ter vindo de uma realidade difícil, né? Que o Negão também vem ele também é lá da área ali da Então, ele era ZL, né? próximo, ele é da Na verdade, eu vi Leste. ele falando alguma coisa que ele também chegou a morar em São Caetano e tal, os caras, poxa, então era playboy, de São Caetano então os caras falam que ele é pá. playboy, os caras E falam porque que São Caetano aqui, isso é louco. que ele é o falso playboy, que ele é o então. falso pobre. O Negão é o falso pobre da internet. É que ele morava, ele foi pra Tiradentes, ele ficou meio que migrando assim, mas como ele já, os filhos dele, o Kaique, os moleques moravam lá, o Jamal não, o Jamal mora com ele, mas o Kaique sempre morou na Tiradentes, já é mais maloqueiro. Então já tem esse convívio mais com a favela ali, com a molecada. Então tem mais essa linguagem. Mas é legal as pessoas que são realmente também curiosas com isso. Então quando eu chego no lugar, as pessoas querem conversar, falar como que é, como você vive lá. E se alguém vê o vídeo, por exemplo, tipo, pessoas totalmente fora da caixa, que vê, tipo, aquilo ali e fala, caramba, isso é... Como assim, tipo... Tá, e você sabe falar até? Tipo, vira um monstrinho, sabe? Tipo, nossa, e você, eu já vi umas pessoas, e foi muito engraçado, já encontrei com pessoas que falam, nossa, você é diferente, tipo, olhou, observou uma senhora uma vez, maravilhosa, ela é muito gente boa, mas foi muito engraçado, ela já era professora, já tinha vivido em escola pública e tal, então ela já conhecia, já sabia toda aquela doideira, mas era muito conturbada a escola. Aí quando ela me viu, tal, o marido dela me levou lá na casa dela, ela ficou me observando, estendendo a roupinha dela ali, aí depois... Ela chegou, aí sentou, né, pra falar um pouco, assim, e aí pronto. Aí começamos a conversar e ela se impressionou literalmente, falou, caramba, você sabe falar, né? E, tipo, se impressionando com coisas que era muito difícil pra ela, uma pessoa igual a mim, estar ali. Então, situação que na você situação vem, tipo... de onde eu vim, estar ali, ser negro e tal, todo esse contexto que sabemos que existe. Que a pessoa quer ficar... Sim, vamos falar... Meu amigo, a gente sabe, isso a gente sabe. É que eu não tenho muito tempo pra se vitimizar. Eu queria ter mais tempo, velho. Que nem um pessoal que fica na internet se vitimizando. Mano, eu queria muito, velho. Nossa senhora. Mano, eu queria. Mas eu tenho tanta coisa pra fazer, mano. Que eu nem dá pra eu ter Twitter, permite, véio. né? Tipo, deixa quieto. Você tem Twitter, meu? Não tenho. Eu queria, velho, ter Twitter pra ficar xingando, pra ficar fazendo alguma coisa, pra ser um idiota. Mas eu não tenho tempo pra ser idiota, velho. Eu não tenho tempo. Então até fala pros caras que eu não tenho... Eu queria ter tempo pra ser idiota. Assim, porque, na verdade, tipo assim, eu posso estar falando bobagem. Se tiver, você me corrige. Mas... Meu sogro é negrão. Da minha família, parte puxando lá a origem, vem da Europa, tal, mas parte também indígena, vem lá do meio do mato, tal, de ser indígena mesmo, tal. E enfim, mas a gente vê que existe realmente preconceito. Só que assim, eu vejo muito também que, tipo, não desfazendo disso da questão, não existe. Não, existe. Preconceito existe e é muito forte. Sim. Mas eu vejo que hoje tem muita gente, questão tipo de militar realmente em cima disso daí, porque isso daí dá dinheiro. Dá visualização. Dá dinheiro, tipo, tem gente que vive disso daí no meio da política e tal. Nossa, então tem gente que, na verdade, não quer que acabe, né, esse preconceito. Sim. Na verdade, eles se dizem contra, mas muitos deles até inflamam essa questão para que não venha acabar ali, tipo, não venha secar a torneira. E a gente vê em você que, tipo assim, é igual... A gente vê que você, tipo, é um cara que você foge dessa situação. Tipo assim, você sabe que existe. Lógico que existe, 24 Agora horas. Eu passo toda hora. Eu tenho que mas não é uma coisa que você vai ficar toda hora ali. Tipo, poxa, cara, eu tô sofrendo, coitadinho de mim. Você levanta todo dia e você vai pra cima, que não dá. Você vai perder tempo ali, cara. Eu vou sentar pra comer em algum lugar, eu olho e falo, caramba, eu sei qual é o pensamento do pessoal ali, mas será que ele vai pagar? Tem que ficar de olho, não sei o que, ele vai comer ali. Aí você vai comer alguma coisa. Ou aquele que sai, levanta, vai pro outro lado. Tipo,
acontece demais. O cara vai puxar, aí vai puxar o quê dessa bolsa aí e tal? Não, eu tô na roça. Eu fui pra Pipa em Natal lá e tô lá, né? Tipo, tinha uma balada só de milionário. E lá você entra, eu falei, eu tava lá fazendo mochilão e a bolsa assim, isso aqui é legal de maloqueiro. Quer ver um maloqueiro, ele tá usando bolsa. Quer ver um maloqueiro, ele tá igual a mim, assim. Você vai ver, você vai falar, esse é maloqueiro, certeza, fato. Aí tô lá assim, né? Aí veio o cara, mano, tá vendendo os bagulho aí? Eu falei, o que, parça? Aí eu já meto, aí já entra favelado em mim. Aí eu falei, qual que é a fita, parça? Não, você tá vendendo um bagulho aí, irmão. Eu falei, parça, eu não, mas tem um parceiro ali que eu acho que ele tá com a caminhada ali, hein? Que eu vi ele com o bagulho passando pro parça ali, mano. Ele falou, mas será que pode ir pra aqui? Eu falei, parça, segurança ali é parceiro, não. Eu já coloco uma coisa. Não, parça, segurança ali é nosso parceiro, ali tá aqui, tá suave, aqui é pipa, e não sei o quê. Aí eu fui lá falar com segurança ria sozinho de mim, mano. Segurança é muito maluco. E tipo, porque eu vou falar, irmão, falar o quê pra esse cara, velho? Eu vou falar, não, não faça isso aqui, tem meu documento aqui, e eu sou um jovem. Irmão, pelo amor de Deus. Trabalhador não, e tô tal. sem tempo, eu queria ter tempo, mas não, já entrei na onda, daqui a pouco o cara virou meu amigo, já tava trocando ideia, já chamou outro cara, aí vim de tal lugar, e aí pronto, já virou meu amigo ali. E eu prefiro. Então, eu sou o cara, mano, que mais ou. Eu sou o tipo de preto que dou risada dos memes de preto com preto. É muito... Eu até falei isso em outro lugar, que eu chego num lugar, que nem esse dia tem um vídeo de um cara que ele... acho que estou na África. Só preto, só gente preta, assim, no boteco, assim, tem um molequinho pretinho. Aí ele fica, acho que eu estou mesmo. Mano, e os negrão tudo zoando, rindo, e o cara rindo, e o cara também negrão. Aí você vai nos comentários, vários negrão da hora, zoando. Aí vem um idiota, que nem é preto... isso aí, ó, tá vendo? Por isso que o mundo tá... tá de brincadeira. Aí ele apanha, velho. Ele apanha, porque, tipo, não vai fazer sentido. Aqueles caras já tá no outro nível, velho. Tipo assim, já sofreram tanto, tipo assim, então o cara pensa só em sobreviver, tipo assim, e deixar os idiotas que estão, tipo, com preconceito pra lá, velho. A gente tá tranquilo, velho. Só não vem bater na gente, não vem xingar a gente ali, não vem querer no nível muito hard ali, porque a gente vai saber se defender. E o negrão, quando ele se defende, é complicado, porque ele sabe falar. Então, quando ele for se defender, é muito louco. Fala, cara, eu sei me defender. É tipo assim, ó. É uma coisa que eu aprendi na vida, né? Esse dia eu fui pegar o ônibus no domingo. E domingo é o pior dia pra pegar ônibus, porque é de graça, então tem pouco ônibus. Os caras estão na força do ódio trabalhando. Parece que o cobrador motorista parece que ele é dono do ônibus. Que ele fica com a raiva de você entrar. Entra no ônibus. Um monte de bicho. Entra no domingo, velho, no ônibus. Você vai ver o que eu tô falando. Todo mundo, não tem como. Se alguém estiver assistindo isso aqui, ó, é uma crítica do domingo. Tudo que é de graça, vocês reclamam. Não, não tô pedindo pra nada ser de graça ou pago, não. A questão é o quê? Você entra no busão, parece que você tá pedindo um favor. Aí o motorista, mano, que motorista foi? Eu tô vindo da igreja, velho. Ó, tô vindo com a minha benção. Aí tô lá, eu e minha namorada, vou pegar o ônibus, falei, oi, boa noite, pode passar o bilhete. Eu falei, espera aí. Meu, ele deu um grito. O motorista, ele falou, espera aí. Aí eu falei, olha só. Aí eu, tudo bem. Aí esperei, passei. Aí minha namorada olhou, deu risada. Falei, caramba, né, velho? Que vontade de xingar esse cara. Mas vou fazer o quê, mano? O cara já tá mal, já tá trabalhando ali. Mas eu sei me defender. Eu sei chegar lá no ponto final lá e trocar ideia com o cara lá e falar, irmão, o cara tá meio exaltado aí. E aí tá levando uma com os passageiros, porque é domingo, as pessoas não... E aí eu sei dialogar. Mas eu não quero. É que nem um cara grandão, de academia, musculoso, o cara já é forte, o cara já briga. Aí vem um cara... Aí tem um vídeo que é engraçado, tem um cara que ele passa por esses caras fortão e, tipo, esbarra nos caras. Ele é muito magrelo. E ele esbarra e você vê os caras grandão, os caras olham pra ele, tipo... Ó, se eu quisesse... tipo isso. É tipo, ó, se eu quisesse... Você não precisa ficar provando nada pra ninguém toda hora, sabe? Então eu não quero ficar provando nada pra ninguém. Eu quero contar minha história e viver feliz, isso daí cara. Servir de é só isso, e ajudar alguém, pessoas. Né? O que você quer fazer? Pessoas. Ajudar pessoas, velho. Só isso que eu quero. Eu quero contar a minha história e virar exemplo pra alguém. Ó, maneiro. Ó, aprendi isso. Ó, que legal. Pronto. Eu não quero nada além disso, velho. Não quero nada. Não quero militar, não quero brigar, não quero se intrometer na vida das pessoas. Não quero xingar ninguém, não quero fazer nada disso. Você não vai me ver fazendo isso. Coisas pra subir, não. Cara, quero paz, velho. Quero ser isso aqui, velho. É uma coisa que você falou, né? Tipo assim, é a paz, né? Não tem nada melhor do que a paz da pessoa. Então, tipo assim, dependendo do que as pessoas trazem, a melhor coisa é se esquivar, igual você fala, tipo, na favela, no podcast, qualquer lugar que você for, saber sair daquilo ali de uma forma a qual você não vai causar um embate pra se prejudicar nem pra prejudicar outras pessoas, né? Eu queria perguntar outra coisa também pra você, cara. Fica à vontade. Na questão, você fala lá na questão de quando você tava trabalhando ainda lá no motel, e aí você fala da questão de investimento, né? Você investia um determinado valor e tal, aí sobrevivia com tanto, com 200, né? 200 reais, 300 reais, e 900 reais você
colocar no CDB, você tem estudado em questão de finanças e tal, para você, tipo, diversificar algo assim? Ou você continua ali, tipo, vou colocar aqui, continua aqui, que é onde é mais seguro para mim? Ou se você já tem estudado alguma outra coisa e tem olhado assim, poxa, eu vou começar a diversificar para essa área? Então, eu acho que assim, porque tem muitas conversas de vários tipos de investimento. Então, cada pessoa tem a sua realidade, querendo ou não. A realidade de, provavelmente, uma boa porcentagem dos brasileiros não sobra. Ponto. É então, dívida, né? É só dívida. Então, não existe como, eu vou juntar dinheiro. Não, você paga suas contas. Não tem como. Não existe o cara que tem um nome sujo e ele vai ficar rico. Não acontece, isso é impossível. Tem o Warren Buffett, tem não sei quem é. Nossa, se comparando bem. Não faz essa comparação burra. Paga a dívida. Não tem como, cara, financeiramente está bem se ele não pagar as dívidas. Não tem como, cara. Porque você não tem paz e outra. Toda hora que entrar um dinheiro, você vai ter medo, vai ter... Sabe que você ele não vai vai colocar embora, naquela né? conta, porque naquela conta o banco vai comer. Ou você vai... O cara que você deve, ele paga pessoas. Primeiro ponto de dinheiro. Sempre falo isso. Primeiro passo, paga pessoas. Paga todo mundo que você deve. Todo mundo. Não, depois o coach falou, o fulano falou, os caras é tudo milionário, irmão. Não cai nessa, não. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro investimento, né? Você não ter dívida. Não tem Já dívida. é o primeiro investimento. É o primeiro ponto. Seu cérebro entende. Não, primeiro eu vou pagar minhas dívidas. Beleza, eu vou pagar as dívidas. Aí entra o segundo ponto. Como eu vou pagar minhas dívidas? Você começa a afinar as dívidas que você tem. Começa a fechar a torneira, porque sua torneira tá vazando, você tem que fechar. Não vou gastar dinheiro nisso. Começa a juntar. Sim. Não juntar dinheiro, mas você começa a fechar aquelas torneiras. Aquelas coisas que está vindo muito cara, aquelas compras de impulso, cartão de crédito, essas coisas. Você vai tirando da sua lista ali, vai pagando aos poucos e vai demorar, velho. Vai demorar. Eu, quando eu sujei meu nome, quando eu me enchi de dívida, eu demorei 1 ano e pouco para começar a limpar, porque eu entendi que depois daquilo eu ia começar a juntar dinheiro. Então eu demorei mais de 1 ano para começar a pensar em juntar dinheiro. Primeiro eu tinha que pagar a conta. Vender tudo que eu tinha, e vendia coisas, e vendia tudo que eu tinha, literalmente tudo. Eu tinha negócio de microfone, de câmera, de tudo que eu tinha. Eu fui pra um cara e falei, me vai me pagando por mês. Peguei um computador, falei pro outro moleque que trabalhava comigo até, falei, o computador tá aí, vai me dando tanto por mês. E já começava a tirar a dívida e ter um pouquinho de dinheiro pra receber. E trabalhar mais? Trabalho e hora extra. Trabalho e hora extra, vendi tudo que eu tinha ao meu redor, ia recebendo um pouquinho de cada coisa, comecei a pagar. Parar de comer fora, parar com todo o básico. O básico funciona. Como eu faço pra ganhar dinheiro? Cara, o básico funciona e vai funcionar na vida inteira. Não tem como. E aí você começa a juntar, e aí você vai começar a juntar um dinheiro. O que eu vou fazer? Juntei tal dinheiro, compra um livro, irmão. Compra um livro e lê um livro. Ponto, é o primeiro passo. Certo. Tem vários livros bons para você começar. E começa por pessoas que estão começando também. Ou vários audiobooks, que você nem precisa comprar um livro de 15, 20 reais. Vai ouvir audiobook, que eu amo ouvir audiobook. Então, são os primeiros passos. Seu cérebro muda, você começa a economizar, vende tudo que não te presta naquele exato momento, diminui sua vida e começa a viver humildemente, o que é o mais difícil, você descer do ego. O ego é muito complicado, porque as pessoas vão ter que dirigir aquele carro, vai ter que comer naquele lugar, vai ter que sair com aquelas pessoas, você começa a querer mostrar coisas, roupa. Eu mesmo, acho que de todos os podcasts tô com a mesma roupa. Essa aqui é uma camiseta preta, é padrão. Você vai com a mesma... Tô nem ligando. Sempre. Não gosto, então não me chama, porque eu vou com a mesma roupa. Tô nem aí, eu não me preocupo. Pô, não dá pra você vir assim e tal, não sei o que. Quiser que eu vá... Não, se for falar pra eu vir de uma roupa ou outra, eu nem vou no lugar, velho. Não vou. Você não vai porque é chato. Vai, já vou. Já é um ambiente que eu não vou me sentir bem. E eu não vou poder ser eu. Quero ser eu. Quero chegar aqui de bermuda, de chinelo, trocar uma ideia, comer ali, tomar um... Quer café? Quero café. Quero água. O que mais? Tem biscoito? Quero biscoito. Eu tô nem aí. Eu quero ser isso. Mas eu aprendi a ser isso, porque é muito difícil. Normalmente nós ficamos se maquiando para poder agradar pessoas que nós não gostamos. Então comecei a juntar o dinheiro e aí eu falo no começo assim, coloca num banco grande, CDB, LCI, o cara que não junta dinheiro, ele vai ter que fazer isso. Porque primeiro que ele tem medo. Então o cara vai lá num Itaú, num Bradesco, por quê? Porque é um banco físico. Então a pessoa que ainda não tem aquele cérebro de investimento, de banco digital... Qualquer coisa, o cara sabe onde recorrer, né? O cara fala, tem uma meu agência, dinheiro leva tá ali. aquele cara na agência, porque aquele cara vai olhar, vai ver pessoa física, um segurança, ele quer ver, ele quer imaginar, mesmo que ele vai pro digital, que é tudo que funciona, mas o cara tem que olhar o banco e falar, cara simples, né? Ele tem que ir pra lá. Tem que ter o cartão, tipo, eu tenho um cartão aqui do Bradesco, que eu nem sei se funciona, mas olha o meu cérebro, e juro, tá até aqui, e eu falo isso porque eu vivo isso, eu tenho 2 cartões que eu não largo mais, teve 2 que eu falei que eu vou fazer, vou até pegar aqui pra você. Meu pai, ele vinha do interior, ele morava em Miracatu, né? Aí ele vinha todo dia, todas as dia de pagamento, de recebimento dele, ele tinha que sair de lá e ele só tirava o dinheiro no próprio banco. Aí. Tipo assim, tinha que ser direto lá.
Por causa do cérebro? Com uma pessoa. Porque, tipo assim, pra ele a segurança tava ali. Então, tipo, pra gente mais simples, é dessa forma que funciona, né? A gente tava falando de livro. Não sei se você tem esse livro aqui. Qual? Mas a Revolução dos Bichos, não sei se você tem. Eu ouvi pra caramba desse galera livro, cara. Esse livro é muito bom, é meu? Não sei se você tem, mas é um presente. Caramba, eu acho que eu ouvi hoje falar desse. Alguém mandou pra mim no direct, eu espero que você não tenha, porque eu peguei e falei, pô, o cara comprou 200 livros, Não tenho, esse eu não tenho. Foi o cara que comprou 200 livros, deve ter uns 3 dele lá. Não, eu não tenho esse aqui. Cansada, que são submetidos. Caramba, isso aqui é muito massa. E aqui, caramba, pra você lembrar sempre aí do Pensativos Podcast. Pode abrir aí. Uau! Nossa, tem uma foto. Caramba, isso aqui deu muito trabalho, velho. Você colocou uma fotinha que a câmera... Cara, foi a primeira que você me mandou, cara. Abre a caneca aí pra dar uma olhada. Poxa, os outros podcasts agora eu vou começar a cobrar isso aqui dos outros podcasts então. quando eu for. Caramba, velho. Uau, isso aqui é... E essa daí a gente fez especialmente pra você. Olha isso aqui, velho. Uau, não, isso é massa. Olha isso. Chaveirinho aí. Caramba, isso é... Pra ficar não só na sua lembrança, mas na nossa lembrança também, por ter sido o primeiro a vir ao nosso podcast. Caramba, tem minha foto aqui, galera. Vocês têm noção? Foi a primeira que você mandou. Eu falei, caramba, ainda bem que eu salvei a foto, velho. Rick Mochileiro. Caramba, porque depois você trocou a foto e eu falei, meu, essa foto ficou da hora. Eu vou levar Se isso aqui pra fosse viagem, outra... Eu vou levar isso aqui pra viagem. Espero não quebrar. Mas eu vou levar pra viagem. Se quebrar, a gente envia outra. Não, eu vou levar isso aqui pra viagem, velho. E isso aqui também, com certeza. E aí Se você soubesse como isso é importante no mochilão, de colocar, isso aqui é muito importante, velho. Eu vou levar. Eu não gosto de guardar coisa em casa, não. Vou guardar pra... Não vou guardar pra momento nenhum, não. Vou levar pra viagem. Se der pra utilizar, cara. Se quebrar, a gente envia outra. Você vai ver lugar tomando que isso aqui é bom, que os outros não roubam. Falar, essa xícara é sua? Não, não é minha, não. Não é minha, não. É sua. Tem nem como o cara tomar, né, velho? Tipo assim, poxa... Caramba! Isso aqui é meu RG, não é uma xícara. Caramba, muito obrigado, velho. De verdade. Isso é muito legal receber. Com vocês, porque, tipo assim... Desde quando você aceitou vir, eu falei, cara... não tem como, Foi de primeira não... que eu aceitei, eu nem lembro, foi? Foi de primeira. Aí, tá vendo? Cara, foi do nada. Minha esposa, como eu tava falando, né? Minha esposa e minha cunhada, tipo assim, nossa, as meninas têm umas ideias muito da hora, cara. E eu falo, coloca em prática, faz, não interessa aquilo que eu falei. Não importa se você vai atingir uma pessoa ou 1 milhão. Faz porque vocês gostam. É coisa que vocês gostam, então façam e pronto, e deixa rolar e acabou. E elas leem muito, é muito conteúdo. Só que elas ficaram meio assim, até o dia que eu peguei e vi, eu falei assim, vou chamar esse cara, vou entrevistar esse cara. Até como assim? Então eu peguei e falei assim, vou fazer um podcast. E aí foi assim. Aí eu peguei e falei assim, poxa, agora vamos mandar mensagem. Eu falei, não vou mandar mensagem não, mano. Cara, o cara tá aí com 200 mil já na internet, aí no YouTube, fora as outras redes sociais. Eu falei, cara, esquece. Aí, quando foi de madrugada, peguei, acordei assim, eu fiquei assim, eu acordo muito à noite, hein? Aí, problema no ombro, tal, coluna, todo zoado, então... Aí eu falei, mas se eu mandar uma mensagem, cara, eu já tenho um não garantido, então vou mandar e pronto. Aí quando foi, eu fui trabalhar, levantei e tal. Aí fui trabalhar e resolvi mandar e você respondeu. Eu falei, pô, o cara pelo menos respondeu. Eu respondo então, tipo assim, é um cara que, tipo, não deixou no vácuo. Eu sei que deve ter muita gente, né? Mas o cara tirou um tempo ali e respondeu. Se for não, beleza, tal. Isso aqui eu vou agradecer e valeu, irmão. Vou continuar assistindo os vídeos do cara, porque o cara é gente boa, é top, tal. Tô aprendendo pra caramba, curto pra caramba. Tem gente que tá aí se dando bem através da vida do cara, né? Tendo exemplos. Então, beleza. Vou agradecer o cara. Aí eu vi, o cara falou, me chama no WhatsApp. Eu falei, opa. É agora. Falei, vamos lá e vamos trocar uma ideia. Então, assim, fico muito grato mesmo de você ter vindo. Você é doido. Porque é o cara que eu queria que começasse. Pô, por ser uma data, né, que eu coloquei ali o dia 14, por causa do falecimento do meu pai. Era uma coisa que eu queria que marcasse muito. O primeiro podcast eu queria que fosse com alguém que eu olhasse assim, admirasse. E assim, cara, é um mês espetacular pra mim, porque graças a Deus deu tudo certo, então não tem como não agradecer a tua presença aqui. Agradeço, velho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos continuar aqui, que a gente tem mais uns minutinhos aí, mais uns 15 minutos. Olha, gostei disso aqui, ó. Então, gostei isso aí da filmagem. Olha aqui, ó, as coisas. Esse daqui é a Revolução dos Bichos. Depois eu vou mostrar a mensagem pra vocês. Com certeza me mandaram essa mensagem hoje, pra eu comprar esse livro. Com certeza. Então, cara, eu falei... Eu tenho certeza absoluta que alguém me mandou no Instagram hoje. E o livro lá, eu falei, nossa, esse cara já tem, esse eu não tenho, velho. Esse eu não tenho. Eu falei, eu vou trocar. É muito legal quando eu não tenho a coisa. Eu vou trocar o livro, vou mandar outro. Eu falei, não, é esse aqui, vambora. Caramba. E tipo assim, se eu trocar esse negócio aqui... Essa caneca tá muito massa. E aí, falei, não, é esse livro aqui, que é um dos livros que até porque eu vi quando você mostra lá os vídeos que você comprou lá do senhorzinho na quebrada.
eu vi que, tipo assim, eu falei, procurei, falei, meu, não Não vi. tem, esse não tem. E era livro pra caramba, de tudo 200, quanto era mais de coisa. 200 livros, Aí eu velho. falei, meu, deve ter uns 3 dele aqui, mas Tem nada. graças a Deus muito que deu obrigado. certo aí, cara. Uma coisa que eu gosto é livro, velho. Eu amo Eu livro. vi você falando, quer me dar presente, me dá um livro. Tipo, Sim, o pessoal, não, ô, Rick, manda seu Pix. Eu falei, galera, não vou mandar. Não, manda aí. Eu falei, não, muito obrigado, não precisa. Não, eu vou mandar. Eu falei, não, me dá livro, mandem livro. Mandei ele, tem uma moça que vai me dar a Bíblia. Falou, vou te mostrar como é que é. Eu falei, nossa, maravilhosa lá. E eu falei, tá, me manda, é isso aí que eu quero. Cara, eu trouxe esse aqui porque eu queria ler um trechinho aqui. Esse aqui você deve conhecer já. Esse daí eu tenho. O Mais Rico da Babilônia. Eu tenho esse livro. E aí tem um trecho, minha esposa marcou ele bastante aqui, só que eu peguei e vi um trecho. E assim, cara, que vai dizer assim, vão e ensinem essas verdades a todos os súditos honestos do reino, para que também eles possam partilhar com liberdade da ampla riqueza de nossa amada cidade. Isso aqui me chamou bastante atenção, porque eu falei, poxa, o cara ele vai falar aqui sobre... Eu não vou ficar falando aqui sobre o livro, porque a gente vai tomar muito tempo, mas quem puder, faça uma leitura aí, audiobook, comprem um livro, o físico é muito top. Cara, então comprem e leiam. Mas eu achei interessante porque de você pegar e ensinar o cara a sobressair, ao cara construir riquezas. E ele fala a todos os súditos honestos do reino. E aí isso me trouxe uma reflexão que quando você ensina um cara honesto, a sociedade ela vive melhor. Né? Então, tipo assim, um político honesto é difícil, cara, mas por incrível que pareça, tem alguns por aí ainda. Existe. Né? Existe. Mas, porque senão o país ia tá pior do que a situação. Mas, tipo, um político honesto, um pastor honesto, um padre honesto, um líder comunitário honesto, né? Um pai de família honesto, a sociedade ela vai ser melhor, né? E agora imagina quando, tipo, o que a gente tava falando, na favela venceu e aparece só os tranqueiros exibindo carro de luxo e tal, enquanto a tiazinha tá lá, a Dona Maria tá sofrendo, né? Então, isso me chamou bastante atenção, tipo, de ensinar a riqueza aos homens honestos, cara, é top demais, cara, esse livro aqui, eu não tenho o hábito de leitura, né, cara, leio a Bíblia e tal, mas livros assim, e aí minha esposa falou, nossa, tô orgulhosa aí, porque cheguei na metade desse livro aqui, eu leio um ou outro, minha esposa lê livros e mais livros, mas ela, minha cunhada, Ellen, elas leem demais, meu concunhado, né, tipo assim, são feras. Eu sou mais fraquinho de leitura, mas comecei a pegar esse hábito. Então, tipo assim, a vida ela é transformada através da leitura, né? E graças a Deus que eu tô cercado de pessoas que gostam de ler. Tem pessoas assim do lado, eu acho que é o combustível, que nem você falou, precisamos de mais pessoas boas, velho. Fazendo coisas boas, trazendo coisas boas, um podcast que nem esse aqui pra trazer pessoas boas, mensagens boas. Precisa, porque os bons estão se retraindo por causa dos poucos ruins, velho. Sim. Então, eu aprendi isso até nos podcasts. Poucas pessoas ficam uma bolotinha ali fazendo muito barulho. Eles fazem muito barulho. Você vai numa Paulista, é muito barulho. Eles fazem um pouquinho, faz muito barulho. Então eles acham que eles estão... Só que os bons começam a se retrair. Até por isso entra no contexto do hater de novo, né? Porque eu bloqueio todos os haters. Porque você não vai ver, eu vou lá e vou bloquear um por um. Por quê? Porque eu faço questão. Porque ele vai entrar ali, ele vai ofender aquela outra pessoa, ou outras pessoas do bem. Então, na minha rede social não se cresce hater. Não se cresce pessoas que vão ofender e querer ofuscar aquelas pessoas boas. Então, tanto você entra minha caixa de comentário é um vídeo à parte, porque cada comentário bom, é alguém aprendendo, é alguém ensinando, é alguém falando, eu economizo naquilo, eu faço naquilo, eu aprendo tanto ali. E pessoas boas ensinam outras pessoas e eles vão me ensinando cada dia. E é isso, uma pessoa boa passa coisas para outras pessoas boas. E eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Muito obrigado por esse convite. Eu tô muito feliz. Amei isso aqui, velho. Amei a preocupação, cara. De fazer algo assim. Que fizesse um negócio legal, isso eu sei, porque isso aqui é muito difícil, cara. Tipo, a preocupação em fazer uma caixa, em colocar foto, em colocar, tipo, na capa aqui, o livro que eu não tenho. Eu tô feliz de estar aqui, porque eu gosto de ir nos lugares. Ah, mas você vai lá, tipo, tá, que nem... Você vai num cara que é muito conhecido, você vai num cara que não é, e eu sempre com a mesma coisa, não, cara. Nada muda. Aí foi uma coisa que me tocou muito na questão de pegar e ver a sua humildade. De verdade. Peguei e falei pra minha esposa, falei, cara, que
Que moleque humilde, mano. Parece que, tipo assim, a gente assistindo, poxa, parece que os caras que andam comigo, entendeu? Tipo assim, os parceiros, sabe? massa, Os meninos da igreja e tal, né? Tipo assim, então, parecia que... Cara, você entra dentro da casa das pessoas, você faz parte das famílias. É o que você falou, a Dona Maria, tiazinha lá, tal, fulana de tal, as minhas veinhas. Não, minhas veinhas minhas. Pra quem não sabe, a gente tava aqui nos bastidores e falando, ele falando assim, eu amo minhas veinhas, tal. É um público grande, então, tipo assim... São maravilhosos. Então, é muito top, cara, pegar e conversar com você. Cara, e outra coisa aqui, a gente vai encaminhando já pro final, mais uns 10 minutinhos aqui, talvez no máximo. E eu vi, não sei se você tá lá ainda no Redcast. Não tô. Ah, isso é novidade, né? Quando não sei que vai sair aqui, mas eu vou falar aqui, que depois eu vou trazer esse vídeo. Isso é novidade. Abrindo o bocão aqui, não sabia. Não, vou trazer. Não, perfeito. Eu vou trazer. Não fiz esse vídeo, é o próximo vídeo até pra sair no meu canal, mas... Talvez saia até antes do meu, porque eu vou ver ainda como é que a gente vai formular aqui pra lançar e deixar como pré-estreia. Não, tá tranquilo, eu fico até feliz de poder falar. Nesse exato momento que está sendo gravado aqui, eu já ia só ficar um tempo lá no Redcast, né, com o podcast. Conversamos que eu ia sair pra viajar, aí resumimos e eu falei, eu fico um tempo até eu resolver o mochilão e sair, resolver as coisas que tá acontecendo na favela e tal. Tem data já pro mochilão? Eu tenho pro mês que vem, eu não sei quando vai sair isso daqui, mas... na hora certa, hein? Mas mês que vem... então, eu até falei, eu vou em todos os podcasts que eu puder agora, porque mês que vem eu já não vou mais conseguir estar em São Paulo. E aí você tem uma temporada, assim, quanto tempo vai durar esse mochilão? Então, não? Eu vou de São Paulo até o Pará. Vou parando nos estados. Você vai fazer a princípio aqui dentro? Brasil. Brasil. Do Brasil, eu vou de Minas Gerais ali, subindo, eu vou até a Amazônia ali, ver conforme for o canal e tal. Eu dependo muito dos inscritos, né? Como eles vão interagir ali nisso, como eu vou aprender. Talvez eu volte para São Paulo e faço depois a parte do Sul, ou se não, eu paro em São Paulo, faço mais os vídeos em casa, eu tenho o plano A e o plano B ali. Mas a primeira ideia é sairmos de São Paulo, irmos até Minas Gerais ali, gravando, mostrando como que economizando o máximo possível. Sim. Mas o plano é esse, ir até lá. Depois de lá, volta para São Paulo, ver como é que tá a situação aqui, tal. A Aline vê a família dela e tal. E aí voltamos. Vão os dois? Vai os dois, dessa vez vai os dois. E ela vai me ajudando no canal também. Agora que ela saiu do trabalho. E saí sim, então... É que a pergunta engloba nisso, né? Eu saí do Redcast, mas é porque era uma temporada mesmo, a gente vai... Mas eu acho que eu vou em uns 2 ainda, que a gente tá negociando lá pra eu ir lá zoar os caras um pouco, trocar as ideias, que a gente continua amiga, a mesma coisa. Porque não é que saiu do trabalho, porque nós combinamos isso. Assim, era um combinado, tipo assim, passa essa temporada aqui enquanto eu resolvo algumas coisas e tchau. Resolvi, beleza. Até porque era pra você ter ido já pro mochilão, não era? Era pra eu ter ido, eu não fui por conta que falaram, vão derrubar a favela. E tal. A casa da mãe da Aline, eu falei, então a gente espera um pouco, se organiza melhor e tal, não tem problema. Aí o Redcast veio bem na hora. Eu falei, beleza. Aí, na saída do Redcast já tinha outro podcast pra eu entrar. Eu falei, então segura esse projeto aí. Depois disso aqui, eu vou fazer o mochilão, que eu tenho que fazer. É uma coisa minha, eu tenho que fazer. Eu tenho que realizar isso. Que é uma coisa muito pessoal e muito que eu amo fazer. Depois disso, posso até montar empresa, trabalhar. Mas antes de trabalhar em outra coisa, né? Mas nisso agora é o que eu vou fazer. Vou fazer o mochilão. E por enquanto eu saí do Redcast, mas as portas abertas lá também. O Júnior, os caras tudo. Não, legal. Mas troca ideia sempre. Não, da hora. Até porque, tipo assim, por onde você passa, você vai marcando, né, mano? Você vai deixando amizade e tal. Tipo assim, são portas abertas. Tipo assim, não é uma porta que se fechou, pelo contrário. Não, você é doido. Ela se abriu por um tempo com você lá dentro, ela continua aberta pra você voltar. Tipo assim, você é um cara que, tipo, aonde chega, sabe entrar e sair. Então é tranquilo. Mas eu queria, tipo assim, trazer aquela revolta. Cara, porque eu tava vendo o vídeo e assim, ao mesmo tempo que bate uma revolta, eu ria muito também, que eu via assim, eu falava, mano, como é que esses caras viajam, velho? Tipo assim, quando, tipo assim, você falou, como é que vocês acham que eu me senti? Eu peguei, fui gravar na Paulista, tal, um negócio que eu sou totalmente contra e tal, pai, cheguei lá, fui gravar a marcha da maconha. Eu falei, caraca, velho. Eu sou, tipo assim, é porque eu vou nos lugares, velho, tipo assim, Que ali, tipo, você era um trampo, você foi lá, vou gravar, o cara pediu pra ir lá gravar grava lá, tal dia, o câmera não tinha ido. Só que por dentro, né, aquela... Não, o câmera não tinha ido, né, esse foi um vídeo que eu fui gravar na Marcha da Maconha, o Gabriel não tinha ido, que é o menino que filmava lá, ele me ligou até em cima da hora, vem aqui, falei, demorou, eu tô indo, né, peguei, saí lá e fui. Só que o que aconteceu? Porque eu estava na favela nesse dia, eu tava lá trocando ideia com os moleques, falei, vou vir gravar um vídeo, tava conversando com um moleque que é dono da biqueira lá, que cuida da boca de fumo lá, né, e conversando com ele lá, trocando ideia, falei, mano, isso aqui, tal, e dando meu sermão e pá, os caras me respeitam pra caramba, tipo, isso aí, falei, caramba, cara, isso aqui não é legal, isso aqui não é vida e tal, e trocando uma ideia, né, e beleza, e aí vendo lá, os caras vendendo droga, e o fluxo, como sempre, funciona dentro de várias favelas aí.
E aí eu olhei e falei, caramba, várias pessoas sendo destruídas, tal, as coisas acontecendo. Falei, isso aqui é muito ruim, velho. E aí deu de calhar na mesma hora, ele mandou, mano, tem como você vir? Foi muito rápido, foi no sábado, foi muito rápido. Quando eu chego lá, o pessoal tá lá aplaudindo, vamos legalizar, vamos não sei o quê. Aí eu olhei e falei, caramba, velho, que mundo é esse, velho? Loucura, né, Que loucura que esse povo tá vivendo. Tipo assim, só que quando você ia perguntar, e tinha um repórter lá que eu tava filmando ele, toda vez que ele ia perguntar, eu falava, e aí? Pras pessoas, tô aqui, tô legalizo, não sei o quê. E aí, o que você acha do seu filho usar? Não, aí quando meu filho fizer, não sei o quê. Eu falei, interessante. Vamos legalizar, vamos fazer todo o alarde, mas assim, meu filho não. Um tipo monte assim, de mina tava nessas ideias aí e tal, e seu filho? Ele falou, não, meu filho não e tal. Eu falei, cara, que doideira. Assim, tipo, eu não quero pro meu filho, mas quero pro filho dos outros. Tipo assim, lá na favela eles não têm noção que isso destrói vidas. Eles sabem, mas dão uma de besta. Então, eu cheguei lá revoltado, tanto que eu falei, mano, que idiotice isso aqui, velho. Então, assim, minhas queixas vai ser sempre isso. Não vem com esse negócio de querer fazer de qualquer coisa. Cara, eu sou contra, eu não sou contra a cultura. Eu sou contra qualquer dinheiro público que vá gastar antes de resolver. Com esse tipo de resolver coisas que tem que resolver. Saúde e educação. Resolve isso, depois vocês pegam o dinheiro e gastam tudo em carnaval. Perfeito. Antes disso, irmão, não vem falar pra mim que é maneiro. Tem uma prioridade. Aí, tá, e se for a parada de não sei o quê, e se for de Deus, de cristão, tô cagando, irmão. Pode ser quem for. Pode ser quem for. É a mesma coisa, meu pensamento é mesmo. Se é cristão e tá lá fazendo marcha pra Jesus com dinheiro público, tá errado. Não importa o que seja. Eu não tô defendendo ali, eu tô defendendo o quê? Que pega esse dinheiro... o gasto público resolve as coisas. Público. Quer fazer, faz particular, irmão. As igrejas, tem um monte de igreja com um monte de dinheiro aí. E os fiel não ligam de dar dízimo, não. Vai, não sei o quê. Eu dou dízimo na minha igreja, irmão. Ponto final, eu dou dízimo e acho massa pra quem dá. Pra quem não quer dar, problema seu. Não venha me criticar, porque se o cara tá na tela de um celular, gastando internet, pagando celular, e ele vai te criticar, ele tem que ser muito burro. Porque se você vai na igreja, você tá bebendo água, você vai no banheiro. O joguinho do o cara tigrinho, tá pagando a internet, só que não, você não pode ir lá na igreja onde você bebe. Então, são os pensamentos burros. Aí você burro. tem um gasto ali, né? Você tem um gasto, você tem que manter aquilo ali. Lugar. Agora é totalmente diferente do que o cara pegar uma coisa pública de pessoas até que não querem. investir o meu dinheiro, né? Jogar ali. E vamos lá, colocar pra cantor, vamos pagar não sei quanto pra cada cantor, vamos pagar não sei o quê. Cara, eu acho totalmente errado você pagar centenas ou pagar 300 mil pra um retardado cantar lá perto da minha casa lá. Eu falei, mano, isso é loucura. No dia que eu estava na favela gravando um vídeo, os barracos caindo dentro do rio, tem um idiota ganhando 300 mil reais, outro idiota pagando lá, pegando dinheiro nosso e pagando pra esse cara cantar umas músicas que nem é bacana. Uma fortuna, pra molecada. Né? Então, assim, como não se revoltar? Como não se revoltar? Só se eu tiver maluco, se eu não me revoltar. Então, eu sou dessa tese, ó. Tudo que é usado dinheiro público e não é usado nas coisas que o país precisa, como saúde e educação, eu acho errado. Enquanto isso não estiver resolvido no Brasil, enquanto eu for no centro de São Paulo e ver aquele monte de mendigo, enquanto eu for lá nas escolas e saber que aquela escola é horrível, enquanto eu for naquele hospital Tiradentes ou nos postos públicos e saber que aquilo ali é horrível, ver aquela fila, ver gente 14 horas, irmão, não vem falar pra mim e achar, mas a educação, mas o carnaval. Aí o cara vira pra mim, vai lá no meu direct e eu recebo várias críticas. Não, mas o carnaval, aí o cara vai lá. Movimenta tanto, você tem que pensar, tá, movimenta tanto há quantos anos? E um monte de gente tá passando fome ainda, o hospital tá ruim. Tipo, não, as pessoas... Movimenta tanto e vai pra onde? E vai pra onde? Porque tá há anos movimentando isso. Então o cara ainda quer defender. O cara não tem cérebro. Na minha cabeça, eu não discuto, velho. Eu não discuto, porque pra mim, o cara que fala, não, tem que gastar. Não, irmão, não tem, não. Gasta com... Quando fala assim, tá 100% a saúde do país... Gasta com a população assim, tá e depois gasta. Depois, agora que os ônibus tá vazio, exato. Os ônibus tá confortável, tem mais ônibus do que pessoas... O trem não tá lotado, porque o cara que pega trem, o cara que vai no hospital público, o cara que tem um filho naquela escola que quando chega em casa fala que não aprendeu nada, o cara sabe, mano. Esse cara sabe. O outro cara não, mano. Esse outro que vai criticar, ele não vai saber e ele nem quer saber. E ele colocou uma máscara e dá uma de idiota na internet. Aí ele vira hater. Tá oculto, tô escondido aqui, eu vou falar o que eu quero. O cara que pega o Guaianás ali, o 312, o que demora pra pegar, o 3064, o Parque Dom Pedro pra chegar, que demora horas. Esse cara sabe do que eu tô falando. Esse cara sabe, esse cara quer CLT. Agora o outro que fica, não, tem que levantar a bandeira, tem que ir lá defender as causas. Vai defender, irmão, defende a saúde, mano. É o cara que tá igual o sardinha dentro do trem. De um busão, de um trem, que vai saber o que acontece no dia a dia. Então as minhas críticas sempre vai ser voltadas ao que eu vivo. É que nem eu falo, não tem debate. Não tem debate. Tá, tem. Fechou. Você tá debatendo? Fechou. Então vamos fazer esse podcast aqui sentadinho lá no busão. 3, 4 horas da manhã, eu e você no 3064. Aí depois nós vamos pegar o trem. Na hora de voltar também. E depois nós vamos lá no hospital. A gente vai fazer dividir. Tipo assim, essa parte aqui na hora de ir, a outra na hora de voltar. E você vai continuar com esse papo e eu vou continuar com o meu. Só que aí nós vamos, durante esse dia comigo, daqui a pouco você vai lá. Aí nós vamos lá no hospital lá pra você dar uma olhadinha como que é, como funciona. Aí nós vamos pegar o busão, aí nós vai trocar essas ideias. Aí nós vamos lá na Praça da Sé, sentar um pouco lá. Vamos
Vamos ver quantos caras vai incomodar, quantos caras vai ter, quantos moradores de rua, quantas vezes... Vamos lá dentro da favela, lá pra você ver as crianças. Ver quantas vezes você vai chorar vendo aquelas crianças ali na favela. Aí depois de... Aí você fica à vontade que eu vou te ouvir com o maior prazer. Caso contrário, você não passa. Me perdoa, irmão. Eu não vou te ouvir. Esquece, né, cara? Acho que é isso. Bom, Rick... Eu falo muito. Cara, eu gostaria até de ouvir mais, cara, mas a gente tá aqui já chegando no final. Gostaria de agradecer mais uma vez por você ter vindo até aqui. Espero que não fique só nesse aí, depois do mochilão. Quem sabe a gente se encontre novamente e a gente vai continuar te acompanhando aí. Enquanto isso, galera, se inscrevam, curtam, compartilhem aí, tá? Não só nesse canal, mas também nas redes sociais do Rick. Se você quiser falar suas redes sociais. Tudo é Mochileiro Rick. Tudo Mochileiro Rick? Entrou lá, qualquer Procurou rede social, lá, já Mochileiro Rick. não tem outro, né? Ah, tá eu lá. Tem uns pessoal que faz umas coisas lá, mas vocês vão saber quando é eu. Tá lá eu postando meus vídeos lá. É isso, cara. Tipo assim, agradecer de verdade por você ter vindo. Tô muito feliz por ter aceito esse convite, cara. E assim, desejo muita sorte, muito sucesso pra você, pra Aline. Muito obrigado. Pra você e pra Aline também. Obrigado. Pra todos. Sua mãe, seus familiares, o pessoal que tá ali dentro da comunidade, a gente sabe o quanto que é difícil. Eu lembro quando eu era adolescente e eu fui fazer um trampo ali na cidade de Tiradentes. Eu tinha uns 17 anos mais ou menos, né? Aí fui lá cortar mato e tal. Quando fui ver, era um driving. E, cara, terrível, eu não sabia nem o que era isso daí. Quando eu peguei e vi a situação, eu falei, cara, onde é que eu tô? Ou seja, o cara me pagou, o cara puxou uma pistola pra mim, pros moleques, eu falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Tipo assim, era um cara que tava fazendo um serviço, ele tinha uma empresa aqui, aí depois chamou a gente pra terminar um serviço lá, não pagou nem o que nós fizemos aqui, nem o que nós fizemos lá. E assim, e ainda ficou assim, ó, não, onde é que a gente joga esse lixo aqui, esse mato e tal? E aí falou pra mim assim, né? Ah, não, vamos jogar ali naquela entrada ali na frente. Era bem na frente da comunidade. Eu falei, cara... E aí, o que eu faço? Aí eles me perguntam, assim, não joga lá não, que os manos vão descer aí, velho. Vai sentar a madeira em vocês. E aí nós jogamos alguns ali, depois eu falei assim, não vou fazer mais, né? E sei que eu não recebi nada depois, porque não quis sujar a entrada da comunidade. Enfim, passamos um aperto ali, mas... A gente sabe que, para quem vive na cidade de Tiradentes, no extremo leste, né, é diferente. Sim. É diferente das favelas de São Bernardo, do ABC. Quem sobrevive aqui no ABC, as favelas, é mais fácil de você se levantar. A Zona Leste é mais difícil. E você é um cara que venceu, cara, e vai continuar vencendo. Isso sim é vencer, e não é a favela vencendo. São as pessoas dessa triste realidade vencendo que nós queremos ver. A favela, ela só vai vencer, como você disse, quando ela acabar. Bom, gostaria de me despedir aqui. Pensativos Podcast, está aqui o seu podcast para você entender um pouco mais sobre a vida de pessoas como o Rick, de pessoas que passaram por dificuldades, para você entender um pouco mais sobre saúde financeira, mental. Então se inscrevam, curtam e compartilhem. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Tchau, gente. Tamo junto.